Capítulo 41. Empurrando a faca. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Quando Kinmu correu descontroladamente, ele provocou uma rajada de vento. Vovossi e o cego se sentaram na crista dessa rajada para viajar. A crista da rajada era semelhante à crista das ondas. A onda é criada pelo movimento da água e a onda de vento provocada por Kinmu era a crista da rajada. O jovem que estava nas costas de Kinmu desceu imediatamente e levou as três pessoas em direção à sua casa, apressando-se. Rápido, rápido. Kinmu afastou os pensamentos perturbadores e caminhou até ao pátio da mansão para dar uma olhada. Esta vila era muito maior do que a vila dos idosos com deficiência, abrigando mais de 100 famílias. As casas ali também eram simples e rústicas. Havia uma árvore enorme no pátio, cuja copa cobria metade da casa. A mulher em trabalho de parto estava na casa, sob a copa da árvore. Uma mulher da aldeia pôs a cabeça para fora do quarto e gritou. A bolsa dela rompeu. Tragam água quente depressa. Oh, que ótimo! A parteira da aldeia dos idosos com deficiência chegou. Agora, tanto a mãe quanto o bebê estarão definitivamente seguros. Vovó se olhou em volta e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Muir abriu os olhos para procurar qualquer coisa estranha. Se houver algo estranho, você mesma pode resolver. Eu vou entrar para ajudar no parto. Cega, tome cuidado para não ser enganada também. Olhos do céu, despertem. Imo abriu seus olhos celestiais e observou os arredores. De repente, seu olhar pousou na densa copa das árvores e seu sangue gelou, quase soltando um grito. Havia um galho muito grosso na árvore. Mas quando ele olhou mais de perto, viu que era, na verdade, uma cobra enorme, tão grossa quanto um barril. A enorme cobra estava escondida na copa da árvore, com metade do corpo dentro do tronco. Havia grandes nós saindo ocasionalmente da árvore, que eram os pedaços do corpo da cobra que ficavam expostos. Apenas pelo tamanho do corpo da cobra, Kimu deduziu que se tratava de uma cobra comprida que ele nunca tinha visto antes. A outra metade do corpo provavelmente estava enterrada no solo, junto com as raízes da árvore. Essa cobra era maior do que a cobra-dragão verde que o velho Ma e os outros tinham capturado. A árvore inteira, incluindo a copa, emanava gases negros e densos que envolviam a casa. Nesse instante, a enorme cobra cuspia sua língua vermelho escarlate enquanto abaixava a cabeça em direção ao quarto onde a mulher estava. Kinmu não fazia ideia do que ela estava prestes a fazer. Kinmu temeu ter cometido um erro e fechou seus olhos celestiais para ver com os olhos nus. A árvore continuava sendo uma árvore, e não uma enorme serpente. Contudo, quando despertou seus olhos celestiais novamente, a enorme serpente ainda estava enrolada na copa da árvore, à espera de devorar a alma do bebê que estava prestes a nascer. Ficou evidente que a enorme serpente havia devorado as almas dos bebês que aquela mulher dera à luz nos últimos anos. A fúria acendeu-se em seu coração e ele perguntou solenemente: Vovô cego. Blind, que estava por perto, respondeu-lhe calmamente: A vovó nos disse para deixar isso com você, então faça o que precisa fazer. Esta será sua primeira caçada. Depressa, o filhote está prestes a nascer. Kinmu recompôs-se e caminhou até a base da árvore, respirando suavemente. Seu ki vital, que estava estagnado, moveu-se com a fúria em seu coração, tornando-se limitado à medida que circulava cada vez mais rápido. À medida que a energia vital que em seu corpo irrompia, sua fúria ardia com ainda mais intensidade. Tchim! De repente, a faca de abate de porcos ressoou com o ki vital em seu corpo e voou de suas costas até o topo de sua cabeça com um zumbido. Levantando as mãos para agarrar a faca, seu ki vital descontrolado fluiu violentamente para a faca de abate de porcos enquanto ele desferia um golpe, empunhando sua faca com toda a sua força, liberando toda a sua energia vital e fúria naquele golpe desenfreado. Forte! A faca de abate de porcos em sua mão assobiou ao rasgar o ar e desferir um golpe devastador no tronco da enorme árvore. Pã! Um estrondo enorme ecoou quando Kimu cravou sua faca no tronco da árvore, atingindo a metade do corpo da serpente que estava escondida ali. A pele e a carne da cobra eram tão resistentes que nem mesmo a faca de abate de porcos, uma arma forjada por Muti que superava as armas espirituais comuns, conseguiu cortar a enorme serpente ao meio. Colocando a mão no dorso da faca, ele executou as técnicas de golpes nas pernas de Kripe. Kripe disse certa vez que as pernas são vento, a terra, a raiz de toda a força. Firmando os pés no chão, ele usou toda a sua força e o solo ao redor de suas pernas cedeu. Com todo o seu impulso, ele empurrou a parte de trás da faca com uma mão enquanto a outra segurava firmemente o cabo da faca, impulsionando-a para frente. Um som de arranhão ecoou. A enorme cobra foi cortada ao meio junto com a árvore.
Kimo firmou os pés e brandiu a faca de abate de porcos à sua frente. O sangue em sua faca continuava a pingar e seus músculos das costas se contraíram incontrolavelmente. Atrás, a árvore imponente inclinou-se e desabou. Colidir. A enorme árvore desabou no pátio, levantando nuvens de poeira. De repente, a enorme árvore que havia desabado voltou à vida. A enorme cobra que fora cortada ao meio ainda estava viva. A metade superior do corpo da cobra se debatia e estilhaçava o tronco da árvore onde estava escondida, lançando pedaços de casca para todos os lados. Alguns pedaços de casca chegaram a ficar presos na parede. Os estilhaços de casca e pedaços de madeira que se espalhavam eram ainda mais assustadores do que lanças, pois cortavam o ar com uma força enorme. Batalha à meia-noite em cidades tempestuosas. A faca de abate de porcos na mão de Kinmu reluziu ao ser brandida. Seu movimento anterior fora extremamente pesado, pois ele concentrara toda a sua força na faca, enquanto agora sua destreza com a lâmina havia se tornado excepcionalmente rápida. Só havia um segredo para a habilidade do açougueiro com a faca: rapidez. Mais rapidez, a maior rapidez possível. Van, 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 van. Os golpes violentos choveram enquanto inúmeras cascas de árvores e pedaços de madeira colidiam contra a faca de abate de porcos de Kinmu, deixando seus braços doloridos de tanto bloquear os ataques. A habilidade da serpente era superior à dele, porém, ela estava focada na mulher em trabalho de parto, pois queria sugar instantaneamente a alma do bebê assim que ele nascesse. Quando os bebês nasciam, seus cordões umbilicais estavam conectados às placentas de suas mães, portanto, seus pneumas eram pré-celestiais e, uma vez nascidos, seus pneumas se tornariam pós-celestiais. Enquanto ainda estavam no útero, seus pneumas não estavam completos, então a enorme serpente escolheu arrebatar a alma no instante em que o bebê nascia. Não se sabia como havia conseguido entrar sorrateiramente na vila e se esconder de todos enquanto cultivava ali. Estava escondido naquela árvore há vários anos sem ser descoberto e havia devorado algumas almas de bebês para impulsionar seu próprio cultivo. Pensou que tudo correria bem como nas vezes anteriores e não percebeu Kinmu, permitindo que ele o cortasse ao meio. No entanto, apesar de ter sido cortada ao meio, não foi tão fácil para ela simplesmente morrer. A enorme serpente entrou em fúria ao perceber que seu corpo havia sido dilacerado e que seria difícil sobreviver por muito tempo. Assim, reagiu imediatamente abrindo suas enormes mandíbulas e mordendo Kinmu. Rajadas violentas atingiram o rosto de Kinmu com força, fazendo com que suas expressões faciais se contraíssem violentamente e seus olhos ficassem imóveis. Sem pensar duas vezes, a faca na mão de Kinmu avançou como uma tempestade furiosa. No entanto, uma força inimaginável o atingiu e o derrubou com um grunhido. Com um estrondo alto, um enorme buraco em forma humana se abriu na parede do pátio. Antes que Kinmu pudesse se levantar, viu os dois portões do pátio sendo arrancados como cartas de papel. A enorme serpente irrompeu pelo portão e deslizou diretamente em sua direção, emanando uma aura sedenta de sangue. Sua boca feroz e dentes longos aterrorizaram Kinmu, que não ousou encarar a enorme serpente, lançando um olhar suplicante para Blaine. Ao longe, atrás da cobra, Blind permanecia ali calmamente, sem prestar atenção ao que acontecia. O coração de Kimu se agitou. Será que o vovô cego acha que eu consigo lidar com essa cobra? Já que ele acha que eu consigo, então eu consigo. Olhos do céu, despertem. Seu ki vital circulava vigorosamente e entrava em seus olhos, formando camadas de magníficas formações de ki vital, criando uma complexa marcação pupilar em seus olhos. Ao despertar seus olhos celestiais, ele imediatamente sentiu que o mundo à sua frente havia sido reestruturado. A vila escura, as casas dispersas, a serpente que saltava sobre ele, tudo se tornara muito mais nítido. Cada movimento da serpente era facilmente percebido por ele. Mudando seus passos, Kimu desviou-se por pouco do bote da enorme cobra e golpeou os olhos da serpente com sua faca de abate de porcos, após ela ter passado voando por ele. Dando um salto para cima, ele mais uma vez desviou do golpe da enorme cobra por uma margem mínima. Cada movimento da cobra tornou-se extremamente nítido aos seus olhos. Pelas contrações musculares sob a pele da cobra e pelo ângulo de aplicação da força, ele conseguia prever com clareza o próximo movimento da cobra e esquivar-se de acordo. Tudo isso aconteceu como se fosse natural para Kinmu. Ele não precisava prever seus movimentos. Olhos do Céu, o primeiro nível da habilidade de despertar dos nove céus, não só permitia enxergar através das aparências, como também aguçava seus sentidos de forma extraordinária. Com o olho esquerdo cortado pela faca de Kinmu, a cobra guinchou de dor e imediatamente saltou sobre Kinmu, que acabara de pousar no chão.
Em seguida, tudo escureceu repentinamente diante do outro olho da cobra, que também foi cortado por Kinmu. A enorme cobra subitamente silenciou e parou de se mover. Kinmu também permaneceu imóvel, sem emitir qualquer som. O humano e a cobra estavam a poucos metros de distância um do outro. Ao lado das calçadas da vila, vários moradores saíram para dar uma olhada, ficando atônitos com a cena de um menino de 11 a 12 anos lutando contra uma cobra enorme. A noite já havia caído nesta pequena aldeia e a luz das velhas lâmpadas brilhava fracamente pelas janelas, mal iluminando as calçadas. Quase todos prenderam a respiração e estavam com medo de emitir o menor som. Todos, exceto a garotinha que de repente gritou de medo. A enorme cobra moveu-se instantaneamente e deslizou em direção à menina. Com a boca enorme e escancarada, atacou a família de 3 pessoas que havia ficado paralisada de medo. Capítulo 42. Fantasma da Noite. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. No instante em que a enorme cobra se moveu, Kimu também saltou para frente. Com sua faca de abate de porcos como uma tempestade, ele golpeou freneticamente o ponto frágil entre a cabeça e o corpo da cobra. Habilidade com faca para bater porcos, sol no Mar do Leste, ondas de 1000 camadas. Este movimento de Butcher tinha que ter a grandiosidade de um enorme sol nascendo junto com as 1000 camadas de ondas sobrepostas, usando o poder incomparável da faca para cortar e destruir tudo em seu caminho. Kinmu só tinha um pensamento na mente. Corta, 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 corta. Eu preciso decapitá-lo. Tipo, o sangue da cobra espirrou. A cabeça triangular da cobra, tão larga quanto uma mesa, separou-se do corpo, mas continuou voando em direção à família de 3 pessoas, sem perceber que já estava morta. Ao ver a cabeça da enorme cobra que estava prestes a alcançar a família de 3 pessoas, Kinmu saltou por cima da cabeça da cobra e desferiu um chute forte para baixo, fechando a boca da serpente. O jovem caiu de repente junto com a cabeça da cobra e se chocou contra a família de 3 pessoas, que ficou apavorada. Os 3 encararam fixamente o jovem à sua frente. Kimu se abaixou e deu um sorriso para a garotinha, revelando seus dentes brancos. Está tudo bem agora, garotinha. De repente, ouviu-se o choro de um bebê e uma mulher saiu correndo da casa parcialmente destruída pela enorme cobra, sorrindo e dizendo: Parabéns. Tanto a mãe quanto o bebê estão a salvo. Kimu imediatamente guardou a faca de abate de porcos na bainha de couro e correu de volta para o pátio. O jovem já havia entrado correndo em casa, animado, enquanto a vovó se saiu para lavar as mãos e olhou para trás, para a família amorosa que estava reunida. Você está satisfeita, mulher? Vovó se sorriu. Kimu observou a família amorosa de 3 pessoas e assentiu levemente com a cabeça. Sua mão, inconscientemente, subiu para segurar o pingente de jade em seu peito. Vovó se olhou para a mão dele e deu um suspiro de alívio. Line deu um passo à frente e bocejou. O assunto está resolvido, então é hora de dormirmos. Vovó, não tem muito espaço aqui, então que tal nos apertarmos um pouco? A avó virou a cabeça com um olhar assustador. O cego estremeceu incontrolavelmente e fincou sua bengala de bambu no chão, virando-se de costas. Hoje em dia, até as persianas são encaradas com ferocidade. As pessoas hoje em dia degeneraram muito. Vou dormir na rua. Vovó, como é que ninguém na aldeia notou esta cobra enorme durante todo este tempo? Perguntou Kinmu, perplexo, ao ver os aldeões arrastando o rabo da cobra para fora do tronco da árvore. Ele morava na Vila dos Idosos com deficiência desde jovem e todos os moradores eram deficientes. Até a vovó se era corcunda. No entanto, para ele, todos os idosos da vila eram capazes de tudo. Os moradores desta aldeia eram, em sua maioria, pessoas comuns. Embora houvesse praticantes, seu nível de cultivo e força não eram muito elevados, o que lhe causava algumas dúvidas. Nas grandes ruínas, existe apenas uma vila para idosos com deficiência. O Vossi tinha um olhar sereno. A maioria das pessoas aqui são seres humanos comuns que chegaram tarde demais para escapar da catástrofe da grande ruína. Há também algumas pessoas que não conseguiram continuar vivendo no mundo exterior e foram forçadas a fugir para cá para se esconder da pressão dos impostos exorbitantes dos latifundiários, buscando sobreviver aqui. O mundo exterior. Os olhos de Kimo brilharam. O mundo exterior é muito mais perigoso do que as grandes ruínas. Vovó se resmungou friamente, senão, vovó e os outros não seriam obrigados a se esconder aqui nas grandes ruínas. Não fiquem pensando o tempo todo em ir para o mundo exterior. Kimu coçou a cabeça, sem ter ideia do porquê de a vovó se, sempre afável, de repente ter perdido a paciência. Vovó se baixou a voz e sussurrou: há algo estranho acontecendo com esta cobra.
Criaturas estranhas normalmente não conseguem entrar em vilarejos, mas esta cobra enorme conseguiu se esconder na mansão por vários anos. Receio que esta cobra enorme só possa ter sido deixada entrar de propósito por alguém. Este tipo de criação parece ser um método do culto do diabo. E algo interessante pode acontecer esta noite. A cobra foi solta propositalmente na aldeia para ferir os moradores. O coração de Kim gelou. Quão vil poderia ser aquela pessoa? A cobra obviamente havia devorado as almas de alguns bebês recém-nascidos. Que vantagem teria ela em alimentar uma cobra com bebês? Moore, algo estranho pode acontecer com você esta noite, mas não se mexa nem faça barulho, mesmo que veja. De manhã, o resultado será revelado. O Vossi deu uma risadinha, revelando os pedaços de dentes que ainda restavam em sua boca. Ele usou a cobra para sugar o pneuma e a alma do bebê antes de sugar a essência da cobra para reverter seu pneuma pré-celestial. Ele deve ter cultivado por muitos anos e deve ter uma habilidade extraordinária. Esse método de cultivo certamente o faria ser perseguido por pessoas que lutam contra demônios lá fora, então ele só poderia causar estragos aqui nas grandes ruínas. Você não pode lidar com a pessoa que virá esta noite, Moer. Apenas observe. Kimmo assentiu com a cabeça enquanto uma crescente sensação de inquietação o invadia. Essa família ficou bastante animada por um bom tempo, rindo e chorando, até que finalmente se lembraram de providenciar um lugar para vovó Si e Kimmo se acomodarem. O casal cedeu o quarto principal e o quarto interno para que elas descansassem. Kimmo achou isso inadequado, mas a vovó Si não se opôs e fez com que Kimmo dormisse no quarto principal enquanto ela dormia no quarto interno. Pouco tempo depois, ambos adormeceram. Imo tentou se manter acordado, mas com o passar do tempo, suas pálpebras começaram a pesar e se fecharam gradualmente. No meio da noite, quando tudo estava quieto e imóvel, Kimu de repente estremeceu incontrolavelmente e abriu os olhos imediatamente apenas para descobrir que não conseguia se mexer. A porta da sala central rangeu ao abrir e uma luz fraca entrou pela fresta. Uma longa sombra então surgiu no chão. Kinmo abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som para avisar a vovó Si. A sombra no chão tremeluziu e começou a se mover, subindo pela parede. A sombra na parede distorceu-se e revelou dentes e garras afiadas, tornando-a ainda mais ameaçadora. Um suor frio brotou na testa de Kinmu e a sombra subiu até o teto antes de ficar pendurada, encarando-o. Kinmu retribuiu o olhar com os olhos arregalados. Era uma sombra real que pairava sobre ele. Era plana, mas incrivelmente flexível, como se fosse um contorcionista habilidoso. No entanto, era claramente apenas uma sombra. Como a sombra conseguia se mover livremente? Onde poderia estar o dono da sombra? Orf. Uma rajada de vento entrou pela fresta da porta, trazendo consigo uma pequena bandeira triangular branca, que foi apanhada pelas mãos da sombra enquanto esta agitava em direção a Kinmu. Nesse instante, a porta do quarto onde a vovó se dormia se abriu de repente, rangendo, e uma pérola prateada voou para fora. Era como as pérolas de prata que Kinmu vira no quarto da vovó Si. A pérola parou no centro da testa de Kinmu e permaneceu girando no mesmo lugar sem emitir som algum. Espadas finas como fios de cabelo, quase invisíveis a olho nu, saíam continuamente da pérola prateada. A sombra negra no teto agitava a bandeira branca enquanto esta flutuava pelo quarto. A bandeira branca era tão rápida quanto um raio, atacando repetidamente Kinmu, que estava deitado na cama. Nesse instante, a pérola também se moveu e colidiu silenciosamente com a bandeira branca, bloqueando todos os seus ataques. Por mais que os dois objetos estranhos se chocassem, nenhum som foi emitido e nenhum item foi destruído durante o confronto estranhamente silencioso. Após algum tempo, a sombra tremeu e cuspiu sangue pela boca. A bandeira branca esvoaçava enquanto a sombra negra saía da casa como água e desaparecia. A conta prateada parou de girar e voltou para o quarto sem deixar rastro. Só agora que Mu conseguiu sentir que era capaz de se mover novamente enquanto recuperava o fôlego. Ele não entendia o que acabara de acontecer, mas as manchas de sangue no chão comprovavam que tudo o que ele havia testemunhado realmente acontecera. Do lado de fora da casa, nenhum som podia ser ouvido, exceto o rufar do gongo. Era o vigia noturno anunciando o fim da noite, para evitar que os aldeões acordassem cedo e fossem engolidos pela escuridão lá fora. O vigia noturno bateu o gongo 3 vezes e o guardou para ir para casa. Quando chegou em frente à sua casa, viu um cego passando com sua bengala de bambu. Irmão mais velho, encontre um lugar para descansar. O vigia noturno rapidamente parou Blind e sorriu. Já está tão tarde. Tome cuidado para não sair da vila e ser devorado pelos monstros. Blind sorriu e bateu com sua bengala de bambu na sombra do vigia noturno. Obrigado pelo aviso. Após agradecer, Blind abriu caminho com a bengala e se afastou lentamente. Tá bom.
Dois buracos sangrentos explodiram no peito do vigia noturno quando seu corpo cambaleou e desabou no chão. Que lança veloz para romper meu feitiço. Eu sei quem você é. Você pode estar cega agora, mas está ainda mais forte do que antes. O vigia noturno deu seu último suspiro e morreu. De cima, uma faixa triangular branca flutuou e cobriu seu rosto. Capítulo 43. O demônio correndo para casa. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. No dia seguinte, Kinmu foi acordado pela comoção dos aldeões e foi perguntar o que havia acontecido. Só então ele soube que o vigia noturno havia morrido na noite anterior, assustando os moradores. Eles já haviam se assustado uma vez com a enorme cobra que saiu da árvore que Kinmu havia cortado. Jamais imaginaram que o vigia noturno teria uma morte tão horrível no meio da noite, causando-lhes pânico. O casal de ontem trouxe um prato com um pano vermelho por cima. Sobre o pano vermelho havia alguns presentes. Parteira, irmãozinho, somos uma família pobre e não temos muito a oferecer. Vocês devem aceitar isto. Kinmu estava prestes a rejeitar quando Blind a interrompeu. Aceite-os, Muer. Não os faça sentir que lhe devem algo. Kinmu guardou cuidadosamente os poucos pertences e se despediu do casal. O homem sorriu e disse: com uma habilidade tão excepcional, o irmãozinho certamente se tornará um dragão ou uma fênix no mundo. O que é de tão especial em dragões e fênix? Disse a vovó Si. O fígado do dragão e a fel da fênix são apenas iguarias na mesa. Não se torne um dragão ou uma fênix. Torne-se alguém que devorará um dragão ou uma fênix neste mundo. O casal se entreolhou sem palavras. Vovó Si acenou para eles: voltem. Muir, Blind, vamos continuar com a feira do templo. Kinmu rapidamente alcançou a vovó Si e perguntou: curioso, vovó, o que aconteceu ontem à noite? O método de reprodução foi o do vigia noturno. Como ele morreu? E o que era aquela bolinha de prata flutuando acima da minha testa ontem à noite? Você não disse que todos na nossa aldeia eram comuns. Porque eu sinto que as pessoas da nossa aldeia não são tão comuns quanto as de outras aldeias. De onde vieram todas essas perguntas? A cabeça da vovó Si começou a doer e ela olhou suplicante para Blind. Blind deu uma risadinha enquanto caminhava para frente, batendo em uma árvore com um baque e desmaiando. A vovó Si deu alguns passos no rosto de Blind, mas ele continuou inconsciente. Kimu imediatamente carregou Blind nas costas e olhou esperançoso para a vovó Si. A vovó Si então tirou uma agulha de sua cesta e a enfiou na bunda de Blind. Mesmo com o sangue jorrando, ele continuou inconsciente. Sem outra escolha, vovó Si piscou os olhos e disse: o vigia noturno era de fato o especialista do caminho demoníaco que criou a serpente. Sua habilidade também não era fraca. Ele usou a técnica da ilusão fantasma, uma das artes divinas mais poderosas do culto do demônio celestial. Usei a habilidade de assassinato das sombras para ferir sua sombra e usei a sombra dele para ferir seu corpo verdadeiro. No entanto, assombrada pelo demônio em meu coração, eu havia prometido a alguém que nunca feriria um discípulo do culto do demônio celestial, então só me restou forçá-lo a recuar. Quem o matou não fui eu, e sim cego. Kinmu piscou os olhos e perguntou novamente: então, o que era aquela bolinha de prata? Era uma bolinha de espada? A vovó é habilidosa com espadas? Vovó Si também piscou de volta para Kinmu. Ambos piscaram um para o outro até que seus olhos ardessem. Rangendo os dentes, vovó Se enfiou outra agulha na bunda de Blind, mas ele continuou inconsciente. Pepita de prata? Você quis dizer isto? Vovó Se virou a palma da mão e lá estava, uma bolinha de prata. Kinmu imediatamente assentiu com a cabeça. Me ensine a técnica da espada, vovó. Vovó Se suspirou. Não é que eu não queira te ensinar. É que eu não posso. Minha técnica com a espada pode ser uma das melhores, mas nunca será considerada a melhor do mundo. Se você aprender a minha técnica, a pessoa não vai querer te ensinar, então eu não te ensinarei, mesmo que me custe a vida. Kinmu ficou desapontado, mas seu ânimo se renovou imediatamente. A melhor técnica de espada do mundo? Ele é da nossa aldeia? Pare de dar palpites às cegas. Vovó Si o advertiu: se você for implorar a ele, com certeza ele não lhe ensinará. Só quando ele se reconciliar consigo mesmo é que lhe ensinará. Existem muitas artes supremas que você aprendeu, mas ainda não dominou nenhuma delas de verdade. Quando chegar o dia em que você puder derrotar os anciãos da aldeia, aí sim você poderá pensar em treinar sua técnica de espada. Mesmo que ele não lhe ensine naquela ocasião, nós o obrigaremos a ensinar. Blind bocejou e disse calmamente: ele é o mais sábio e tem o cultivo mais denso. Ele se tornou cada vez mais assustador nesses últimos anos e talvez nem consigamos derrotá-lo juntos. Você finalmente vai acordar? Vovó se explodiu de raiva e enfiou outra agulha na bunda dele. Blind desceu das costas de Kinmu e se apoiou em sua bengala de bambu. Algumas coisas você explica melhor do que eu.
mas posso explicar como matei o guarda noturno. A técnica da ilusão fantasma do guarda noturno era muito poderosa, capaz de alternar entre seu corpo verdadeiro e sua sombra. Sua sombra era seu corpo verdadeiro e não seu corpo. Se alguém atacasse apenas seu corpo em uma luta, seria morto por sua sombra. Quando ele tentou me matar, usei minha bengala de bambu e golpeei sua sombra 2 vezes no chão para matá-lo. Kinmu refletiu por um momento e então prosseguiu, e quanto a ele criar uma serpente para absorver o pneuma pré-celestial e a alma do bebê para fins de cultivo? Blind respondeu: Vovó, você vai explicar, já que entende mais das técnicas do diabo. Essa técnica se chama técnica da liberdade pré-celestial, explicou vovó Si. Essa técnica é usada pelo culto do demônio celestial para alcançar o pré-celestial a partir do pós-celestial. No entanto, não se sabe onde ele obteve uma técnica incompleta e como chegou a usar bebês não nascidos para o cultivo. A verdadeira técnica da liberdade pré-celestial pode ser uma técnica demoníaca, mas é íntegra e jamais se rebaixaria a usar um método tão desprezível para o cultivo. Em vez disso, eles absorveriam a energia do céu e da terra, a essência do sol e da lua para cultivar. Uma expressão preocupada surgiu em seu rosto enquanto ela murmurava para si mesma, com um membro do culto do diabo celestial por perto. Parece que não haverá mais paz nas grandes ruínas. Esses caras costumam aparecer em grupos. As 3 pessoas retornaram ao templo da Vov e continuaram com a festa no templo. Ao final da tarde, os moradores de várias aldeias começaram a ir embora para voltar para suas aldeias, e Kinmo mais uma vez conduziu a carroça de bois de volta para a vila dos idosos com deficiência. Moer, agora você pode ir caçar sozinho. Declarou a velha mãe de repente, sentada na carroça de vacas, com o corpo balançando para cima e para baixo acompanhando o ritmo da estrada irregular. Você cresceu. Kinmu sentiu um calor no coração e sorriu ao se virar. O jovem pastor da vila dos idosos deficientes tinha um sorriso tão radiante quanto o sol da manhã. No entanto, você só deve caçar animais estranhos e não desafiar animais estranhos territoriais, advertiu a vovó Si. E você deve pastorear as vacas todas as noites e fazê-las comer mais capim. O rosto do vaqueiro empalideceu imediatamente e as 2 vacas robustas que puxavam a carroça mugiram silenciosamente de raiva. Lágrimas brotaram em seus olhos, fazendo-as parecer excepcionalmente injustiçadas. Ao ver o que aconteceu, Kimu perguntou desconfiado: Vovó, essas 2 vacas também são humanas? Tente adivinhar. Vovó se deu uma risadinha. Kimu não queria arriscar um palpite. De repente, uma rajada de vento soprou por trás e o jovem, que estava aproveitando a brisa, deu um passo à frente e saltou da carroça para perseguir o vento. Ele queria alcançá-lo e viajar pelo céu, pisando na crista da rajada. Sua velocidade era extremamente alta enquanto ele saltava pela floresta e corria até o topo das árvores. Sua velocidade aumentou ainda mais e finalmente alcançou a ponta do vento. Ao saltar para o céu, mesmo estando no ar, uma força estranha o impulsionava para cima. O jovem vibrou de entusiasmo enquanto seus pés pisavam continuamente na crista da rajada de vento, impulsionando-o para o céu. As poucas pessoas na carroça de vacas olharam para cima e Blind perguntou calmamente: Ele vai descer? O boticário agarrou um punhado de vento e cheirou antes de rir. Ele vai cair. Este é um vento demoníaco criado por um demônio correndo para casa. Quando o demônio o descobrir, certamente vai parar. Quem será que vai pegá-lo? Os vasos de Kimu aceleraram com o vento e ele acabou correndo vários quilômetros sem perceber. Justo quando estava se animando, viu de repente uma raposa branca como a neve sentada em uma enorme folha de bananeira, com as patas dianteiras esticadas e as traseiras apoiadas. Enquanto ele encarava fixamente a raposa branca, esta também o encarava fixamente. O humano e a raposa gritaram em uníssono e Kinmu imediatamente sentiu o vento assobiador cessar, fazendo-o agitar os membros desamparadamente enquanto caía do céu. Enquanto isso, a raposa ainda estava sentada na folha de bananeira, apontando a pata dianteira para ele e gritando de susto. Besteira! Os pés de Kinmu imediatamente se moveram enquanto ele tentava executar a técnica de perna de pilhagem celestial, contanto que eu corra rápido o suficiente, posso até correr no céu. No entanto, só agora ele percebeu que não era rápido o suficiente. Ele simplesmente não conseguia dar um passo no ar e continuou caindo em direção ao chão. Kinmu olhou para baixo e sentiu um arrepio na espinha. Lá embaixo havia uma região montanhosa sem uma única árvore à vista. Apenas inúmeras rochas espalhadas, e se ele pousasse em alguma delas, provavelmente morreria de forma horrível. Nesse instante, a raposa branca que gritava no céu voltou a si e voou para baixo num instante, pousando em sua folha de bananeira. Kinmu imediatamente sentiu o vento crescer sob seus pés e conseguiu, mais uma vez, aproveitar a crista da rajada.
Seus pés se moveram rapidamente para frear a queda e, pouco antes de tocar o chão, ele conseguiu saltar, usando a crista da rajada, e viajar impulsionado pelo vento. Soltando um suspiro de alívio, ele viu a raposa se aproximando enquanto estava sentada na folha de bananeira. Olhando um para o outro, a raposa de repente falou com uma voz doce em língua humana. No entanto, seu corpo exalava um forte cheiro de álcool enquanto ela perguntava curiosa, como se estivesse embriagada: "O que você está fazendo? Por que entrou no meu caminho?" Kimo ficou surpreso e respondeu: "Eu estava tentando ver se conseguia alcançar a crista da rajada para viajar com o vento. Não sabia que este era o seu vento. Você consegue voar? E também falar. Usei feitiços para controlar o vento e assim poder manipulá-lo para viajar", explicou a raposa branca. "Acabei de voltar de um banquete e estou correndo para casa, pois o céu já está quase escuro. Vou embora agora e não vou me despedir de vocês. Se o destino permitir, nos encontraremos novamente." Assim que terminou de falar, desapareceu com a rajada de vento. Kinmu sentiu a energia do vento enfraquecer e imediatamente disparou do céu. Quando pousou, a vila dos idosos deficientes estava a uma curta distância à sua frente. Levantando a cabeça, a raposa já havia desaparecido sem deixar rastro. Voltando de um banquete, Kinmu estava cheio de perguntas. Que interessante, essa raposa falante conhece feitiços e também frequenta banquetes. Quando eu encontrar novamente, com certeza precisarei perguntar tudo a ela. 2 dias depois, um monge idoso e um jovem cobertos de poeira chegaram à mansão Zhang. Ao entrarem na aldeia, o mais velho perguntou: "Alguém de bom coração disposto a nos oferecer uma tigela de água? Nós, monges, estamos sempre ao ar livre e temos problemas de estômago, então gostaríamos de uma tigela de água morna." Os aldeões ofereceram 2 tigelas de água ao ancião e ao jovem, que agradeceram a gentileza. Com um semblante amável, o ancião sorriu e disse: "Nós, mestre e discípulo, temos perambulado por toda parte e conhecemos alguns feitiços. Sinto uma aura demoníaca em sua aldeia. Precisamos ajudá-los a se livrar do demônio?" O aldeão sorriu. O demônio já foi derrotado. Era uma cobra enorme escondida no tronco de uma árvore. Foi morta por um jovem de uma aldeia vizinha. O ancião perguntou, surpreso: "Porque ainda sinto uma aura demoníaca aqui? Alguém morreu na aldeia recentemente." Capítulo 44. Patriarca Diabólico Celestial. Tradutor: Ninetales Editor, Fishkrieg. Os moradores da mansão Zang se aglomeraram ao redor e um deles disse imediatamente: "O vigia noturno acaba de morrer." O ancião ponderou por um minuto e perguntou: "O corpo do vigia noturno foi enterrado? É bem provável que ele seja um demônio e seu corpo possa se transformar em um zumbi." Os moradores da mansão Zang pularam de susto e imediatamente levaram os 2 homens ao túmulo do vigia noturno. "Acabamos de enterrá-lo ontem, 2 veneráveis." O ancião apontou o dedo para frente e a terra sobre a sepultura se dividiu em 2 lados. Um caixão fino emergiu da cova e flutuou diante de todos. Os pregos do caixão saltaram automaticamente um a um e a tampa foi levantada. Enquanto o caixão caía de volta na vala, o corpo do vigia noturno continuou flutuando no ar, com o rosto coberto por uma faixa branca. Recuperando o estandarte branco para inspeção, o monge mais velho e o mais jovem trocaram olhares e assentiram silenciosamente com a cabeça. O mais velho entoou um encantamento e apontou o dedo para o corpo mais uma vez, fazendo com que o corpo do vigia noturno se incendiasse instantaneamente, transformando-se em cinzas em pouco tempo. Os aldeões agradeceram imediatamente, oferecendo ouro e prata como recompensa. O jovem apertou-lhe a mão de imediato, mas o ancião disse: "Não merecemos a recompensa por não termos feito nada, mas se tivermos realizado um ato meritório, teremos de a receber. Aceite-a." O jovem ficou com a recompensa. O ancião então perguntou: "Onde mora o jovem que matou a enorme cobra? Quem está ao redor dele?" "Eles são da vila dos idosos com deficiência. Com eles estão cego e a vovó Si. Seguindo o rio acima, você encontrará a vila a cerca de 22 quilômetros daqui." O ancião agradeceu e eles deixaram a mansão Zang para viajar rio acima. Após caminhar alguns quilômetros, o ancião suspirou: "A morte é como uma lâmpada que se apaga." A lâmpada do mestre Mo se apagou. Aquele vigia noturno era o nosso mestre Mo. Ele havia se desviado do caminho certo enquanto cultivava a técnica pré-celestial da liberdade e usou bebês para esse fim. Mesmo merecendo a morte, ele ainda era um mestre do nosso culto sagrado. Quem o matou parece ter sido a deusa da lança, que pregou sua alma e seu corpo na morte. Na bandeira branca há marcas de espadas, o que significa que, antes de encontrar a deusa da lança, o mestre Mo também a encontrou, a mestra do culto. O jovem escutou em silêncio. O ancião prosseguiu: "A mestra do culto sempre foi misteriosa e esquiva.
Depois de se esconder nas grandes ruínas, especialistas do nosso culto sagrado a rastrearam sem sucesso. Jamais imaginei que o mestre do salão Moa encontraria aqui. Patriarca, não perdemos nosso tempo aqui. O jovem abriu a boca e uma voz extremamente antiga, porém poderosa, soou, depois que a mestra do culto matou o mestre do culto e roubou as grandes escrituras divinas educativas, a Bíblia Sagrada do nosso culto, ela desapareceu por 40 anos. Tenham pena de nós por termos que procurá-la por todos esses 40 anos. Finalmente a encontramos. Na manhã seguinte, na Vila dos Idosos Deficientes, o boticário levou o chefe da vila até a entrada da vila após o café da manhã e preparou um bule de chá antes de ouvir o cacarejar da galinha dragão na vila. A galinha botou o ovo. Mãe, vá pegar o ovo no galinheiro. A vovó se apressou Muir para ir pegar o ovo e, assim que Kinmu entrou no galinheiro, foi expulso pela galinha dragão depois de ter o rosto bicado até sangrar. A galinha dragão era extremamente feroz e podia cuspir uma serpente de fogo com vários metros de comprimento. Suas penas eram afiadas como lâminas e suas garras podiam amassar metal como se fosse lama. Após alguns rounds de luta com a galinha, Kimu percebeu que não era páreo para ela e fugiu. Moer, você não tem força nem para subjugar uma galinha? O açougueiro viu Kinmu sendo perseguido por toda a aldeia pela galinha dragão e caiu na gargalhada. A vovó Si aproveitou a oportunidade para roubar o ovo e, quando a galinha dragão não conseguiu alcançar Kinmu, voltou arrogantemente para seu galinheiro, apenas para descobrir que seu ovo havia sumido. Furiosa, ela partiu para cima do jovem novamente para espancá-lo. Após a confusão, Kinmu recuperou o ânimo e dissipou toda a depressão causada pela derrota para o dragão galinha. Colocando a faca de abate de porcos nas costas, vestiu a bainha da espada, um enorme martelo de ferro, seu bastão cacara e enfiou algumas pílulas de reforço de vitalidade nos bolsos antes de deixar a vila entusiasmado. Essa foi a primeira vez que ele saiu para caçar sozinho e Kinmu esperava por esse dia há muito tempo. No entanto, ele ficou um pouco deprimido depois de ser derrotado pelo dragão galinha. Ao sair da aldeia, ele viu um jovem e um ancião caminhando em direção à aldeia como dois devotos errantes. O jovem e o ancião chegaram ao portão da aldeia, prestaram suas homenagens ao chefe da aldeia e ao boticário que ali tomavam chá e perguntaram: podemos pedir uma xícara de chá? O chefe da aldeia ergueu as sobrancelhas e respondeu: como podemos negligenciar nossos visitantes de longe? O boticário serviu 2 xícaras de chá para o jovem e o ancião, que se sentaram em seguida. O jovem sentou-se em frente ao chefe da aldeia, enquanto o ancião sentou-se ao lado. Este era o jovem que havia batido a cobra? O ancião olhou para Kinmu com um sorriso agradecido. Kinmu estava prestes a dizer algo quando o chefe da aldeia o interrompeu. Muer, não é da sua conta estar aqui. Vá cuidar da sua vida. Kinmu assentiu com a cabeça e caminhou em direção à floresta. Quando Kinmu já estava bem longe, o jovem diante do chefe da aldeia abriu a boca e falou com uma voz extremamente antiga. Já nos encontramos antes, não é? O chefe da aldeia acenou com a cabeça. Sim, nós temos. O jovem esboçou um sorriso. Não restam muitas pessoas da nossa geração. Sou muito feliz por poder conhecê-lo. Eu poderia dizer o mesmo, disse o chefe da aldeia, sem qualquer emoção. O jovem sorriu. Vim ver a vovó Si. Nosso culto está sem líder há 40 anos. A vovó Si terá que nos dar uma resposta. O chefe da aldeia balançou a cabeça. Uma vez na aldeia, não temos laços com o mundo exterior. O olhar do jovem vacilou. Então não entrarei. Poderia convidá-la para sair por mim? Tenho perguntas a fazer a ela. O chefe da aldeia balançou a cabeça novamente. Ela tinha saído. O ancião não conseguiu se conter e estava prestes a dizer algo quando o jovem ergueu a mão para impedi-lo. Já esperamos 40 anos. Não apressa agora. Ancião da disciplina, já que a mestra do culto não está aqui, convoque os trabalhadores mais fortes para construir uma aldeia. Vamos passar a noite aqui. O ancião curvou-se em concordância e uma energia demoníaca disparou para o céu, formando a palavra gigantesca decreto. O jovem saboreou seu chá lentamente e, após 2 horas, os moradores da Vila dos Idosos com Deficiência largaram o que estavam fazendo e saíram da vila, erguendo a cabeça para dar uma olhada. Vindos da floresta, gigantes enormes com músculos salientes caminhavam pela mata, derrubando todas as árvores em seu caminho. Cada grupo de 4 gigantes carregava uma estátua de pedra, totalizando 4 estátuas. Ao caminharem, ofegantes, eles achatavam as rochas e montanhas como lama sob seus pés. Os rostos dos 16 gigantes estavam curados, pois as estátuas de pedra eram obviamente incomparavelmente pesadas. Nem mesmo trabalhadores fortes como eles conseguiam carregá-las.
Os 16 gigantes posicionaram cuidadosamente as 4 estátuas nos cantos norte, sul, leste e oeste, bem ao lado da Vila dos Idosos com Deficiência. Pouco tempo depois, outro navio com vários convéses passou e parou junto ao rio. Mais de 100 carpinteiros desceram do navio e começaram a cortar as árvores ao lado da Vila dos Idosos com Deficiência e a construir as casas. Uma hora depois, as casas de madeira estavam prontas com todos os móveis necessários. Os carpinteiros então voltaram ao navio e trouxeram todo o ouro, prata, utensílios domésticos e talheres. Em seguida, embarcaram novamente e partiram. Na sequência, outro navio chegou e alguns pintores vieram pintar as casas e os móveis, partindo assim que terminaram. Chegou outro navio de pedreiros e eles começaram a extrair pedras da montanha para esculpir estátuas e lajes de pedra que serviriam de calçada para a aldeia, partindo assim que terminaram. Após algum tempo, um homem corpulento com um bigode encaracolado aproximou-se apressadamente, coberto de poeira, e fez uma reverência, dizendo: Patriarca, irmão sênior da disciplina. O ancião respondeu: Guardião da esquerda, a aldeia está pronta. Encontre um quarto para você. O homem corpulento de bigode encaracolado entrou na vila recém-construída ao lado da vila para idosos com deficiência e acomodou-se em um dos quartos, sem fazer nenhum ruído. Algum tempo depois, uma velha senhora com roupas esfarrapadas apareceu e cumprimentou o jovem e o mais velho antes de se acomodar em um dos quartos. Momentos depois, outro pescador chegou navegando em um pequeno barco feito de um pedaço de folha. Ancorando seu barco na margem do rio, ele se instalou na aldeia com sua cesta e vara de pesca. Pouco tempo depois, pessoas cada vez mais estranhas começaram a entrar na aldeia. Algumas eram ricas, outras comerciantes, outras ainda pareciam estudiosos, professores e até prostitutas. Havia pessoas de todas as profissões. A expressão da velha mãe tornou-se grave e ela baixou a voz. Existem 360 profissões no culto do demônio celestial que formaram 360 salões e mestres de salão. Todos eram extremamente misteriosos e estavam escondidos por todo o mundo. Quem diria que todos os 360 mestres de salão teriam entrado nas grandes ruínas nos últimos 40 anos em busca da mestra do culto? Temo que todos eles venham ficar aqui conosco. O sorriso no rosto de Criple ficou ainda mais radiante enquanto ele ria. Onde está a vovó Si? Todas essas pessoas estão procurando por ela. Deaf respondeu. Eu vi a vovó se transformar em uma corça e sair da vila antes de Kinmu. Acho que ela estava preocupada com o Er caçando sozinho, por isso está escutando secretamente. Receio que ela ainda não saiba que o culto do diabo chegou aqui. O culto do diabo quase transferiu todo o seu culto para o nosso lado. Kinmu caminhou para o interior da floresta e das montanhas e, depois de um tempo, um corso passou correndo, olhando ao redor sem conseguir encontrar nenhum vestígio de Kinmu. Assim que o corso ficou perplexo, Kinmu saltou da árvore e sorriu. Vovó, já que eu deveria estar caçando sozinho, você se importaria de voltar? Eu consigo me cuidar. A corça ficou zangada e repreendeu-a. Maldito, tenha cuidado para não morrer lá fora. Em seguida, abanou o rabinho e saiu correndo. Kimu continuou caminhando e logo avistou um mamute lanoso bebendo água ao lado de um lago. Vovó, eu consigo me cuidar sozinho. Não precisa me seguir. O mamute lanoso ficou furioso e começou a pisoteá-lo. Kimu concentrou seu ki vital e desembainhou sua faca de abate de porcos com intenção assassina. Já que você não é a vovó, então morra. O mamute lanoso imediatamente se virou e fugiu, repreendendo em língua humana. Você vai matar até a vovó. Prepare-se para levar uma surra quando voltar. Kimu balançou a cabeça e caminhou mais 3 quilômetros antes de erguer a cabeça, impotente, para um enorme pássaro no céu. Vovó, não precisa mesmo me seguir. A enorme ave olhou para ele e permaneceu imóvel enquanto circulava continuamente sobre ele. O olhar de Kimu vacilou, ele pegou um monte de pedras e as atirou para o céu. As pedras no céu tinham alturas diferentes, permitindo que Kimu as usasse como degraus para saltar até ficar ao lado do pássaro. A enorme ave de repente falou: está bem, não vou mais te seguir. Quando terminou de falar, bateu as asas e voou para longe. Kinmu aterrissou no chão com um baque surdo, com as duas pernas afundando na lama. Ao levantar a cabeça, viu que o pássaro no céu havia desaparecido sem deixar rastro. A vovó provavelmente ainda me seguiria. Kinmu observou os arredores e, não percebendo nada de anormal, prosseguiu por mais alguns quilômetros. À sua frente, avistava-se uma cachoeira com uma bela paisagem. Ao lado da cachoeira, havia uma cabana de palha e, do lado de fora, uma estátua de pedra inclinada, parcialmente enterrada no solo. Era possível ver fumaça saindo da cabana de palha, o que indicava que alguém estava morando ali.
Como ainda existem pessoas vivendo aqui, em um lugar tão isolado? Será que algum especialista idoso está se escondendo aqui? Enquanto pensava nisso, viu uma raposa branca saindo da cabana de palha para pegar um tubo de bambu antes de retornar para dentro da cabana. Capítulo 45. Palácio do Dragão do Rio Impetuoso. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Kimu avançou e viu a raposa branca segurando o tubo de bambu, estufando as bochechas enquanto soprava ar no fogão. Kimu tossiu levemente e perguntou: Tem alguém em casa? A raposa branca na cabana de palha deu um pulo de susto e imediatamente escondeu o tubo de bambu, falando com uma voz antiga: Quem está causando alvoroço lá fora e perturbando minha paz? Sou um demônio ancestral e vou te reduzir a cinzas. Kimu caiu na gargalhada e a raposa branca imediatamente ergueu a cabeça para olhar pela janela. Ao ver o jovem lá fora, soltou um suspiro de alívio e sua voz voltou ao seu tom doce habitual. Então foi o jovem que me roubou o vento naquele dia. Eu estava um pouco embriagada por causa do banquete, então perdoe minha falta de educação. Não fique aí parado. Entre. Kimu entrou na cabana de palha e deu uma olhada ao redor. Ele ficou surpreso, pois a cabana estava muito arrumada. Havia até uma cama, um pote de arroz, alguns móveis, cortinas e até uma penteadeira. A raposa branca ficou de pé, ereta como um humano, e fez uma reverência para Kinmu. Esta é a minha humilde residência. Por favor, desculpe a modéstia em meu quarto. Kinmu retribuiu o cumprimento e perguntou, curioso: Você está preparando sua refeição? A raposa branca respondeu: Ontem foi por conta das minhas irmãs, por isso bebi um pouco mais. Hoje acordei com enxaqueca, então estou fazendo uma sopa para me recuperar. Por favor, sente-se, jovem mestre. Kinmu ficou secretamente admirado. Essa raposa branca era muito mais inteligente que o macaco demônio. Sabia até como fazer sopa para si mesma. Só que essa raposa era uma bêbada e se embriagava todos os dias. Ao ver uma estante de livros ao lado, ele caminhou até lá para dar uma olhada. Na estante havia livros antigos. Ele pegou um livro que tratava de técnicas de exercícios respiratórios. Havia também feitiços nos livros, mas não estavam completos. O jovem mestre sabe ler. A raposa branca terminou de cozinhar sua sopa e lançou um olhar para Kinmu, que estava absorto nos livros. Agradavelmente surpresa, perguntou: Não entendo os escritos dos livros e só consigo praticar olhando as figuras. Se o jovem mestre entender os escritos, poderia lê-los para mim? Porque não posso. Kinmu sentou-se e a raposa branca abanou o rabo. O vento trouxe a tigela de sopa para a mesa e a raposa branca sentou-se à sua frente. Seus olhos brilhavam e expressavam muita curiosidade. Kinmu abriu a primeira página e leu em voz alta. Faça o Ki circular até a sua montanha de 1 centímetro quadrado. Estimule seu núcleo vital de Ki. Mova o tigre até o fundo do seu coração. Vibre o mar invernal de Ki. A raposa branca bebeu sua sopa e escutou atentamente quando, de repente, perguntou: Onde fica a montanha de 1 polegada quadrada? A montanha de 1 polegada quadrada está no centro das suas sobrancelhas, explicou Kinmu. O centro das suas sobrancelhas é onde reside o seu tesouro divino do embrião espiritual. Circular o seu Ki até a sua montanha de 1 polegada quadrada significa circular o seu Ki vital até o centro das suas sobrancelhas. No entanto, quando o seu Ki vital atinge o centro das suas sobrancelhas, uma voz divina dos 9 céus superiores interrompe o seu fluxo de Ki vital. A raposa branca experimentou e balançou a cabeça, dizendo: Não consigo ouvir nenhuma voz de Deus. Kinmu franziu a testa. No passado, sempre havia uma voz divina que o interrompia quando ele direcionava seu Ki vital para o centro da testa. Ele pensou que a raposa branca enfrentaria a mesma situação, mas não esperava que não fosse o caso. Será possível que a estrutura do tesouro divino embrião espiritual seja diferente entre um ser humano e uma raposa? Ele não pensou mais nisso e continuou a ler e explicar os textos antigos para a raposa branca. Não demorou muito para que ele terminasse de ler o livro inteiro. Nesse livro antigo, o método de cultivo tinha suas peculiaridades, porém, não era compatível com o corpo de soberano de Kinmu, portanto, ele não podia usá-lo para cultivar. A raposa branca era inteligente e compreendeu o conteúdo dos livros. Ela sorriu e disse: Eu havia praticado usando as figuras no passado e pensei que tinha aprendido tudo o que estava registrado no livro. Para minha surpresa, ainda cometi muitos erros na minha prática. Agradeço ao jovem mestre por esclarecer minhas dúvidas. Meu nome é Ulinger. Posso ousar perguntar o seu nome? Meu nome é Kinmu, um jovem pastor de vacas de sobrenome Kin, e não sou nenhum jovem mestre. Kinmu sorriu. Moro aqui perto, não muito longe daqui. Onde você conseguiu esses livros antigos? O Linger bebeu a sopa e se sentiu muito melhor. A uns 30 quilômetros a oeste daqui, há uma ruína.
Certa vez, cheguei tarde demais para voltar para casa e me escondi da escuridão lá dentro. Enquanto estava lá, acidentalmente abri uma câmara de pedra e encontrei alguns livros. Havia também um frasco de elixir e, depois de bebê-lo, de repente me tornei inteligente e com vontade própria. Achei que os livros eram bons, então os trouxe comigo. No entanto, como não sei ler, só consigo olhar as figuras. Aprendi todos os meus feitiços com eles. 20 milhas a oeste. Kinmu ficou surpreso e ponderou: será este o palácio do rei dragão do rio impetuoso? Os olhos de Ullinger brilharam e ela disse: de fato, há muitas esculturas de dragões lá, porém, é muito perigoso. Há algo traiçoeiro lá dentro e não me atrevo a entrar, então trouxe apenas alguns livros. Kinmu perguntou imediatamente: você poderia me levar até lá? A raposinha branca respondeu: é muito perigoso lá dentro e não se pode entrar sem cuidado. Quando cheguei à porta, fiquei com medo. Ela ficou constrangida e não continuou, o que provavelmente significava que ela estava morrendo de medo. Kinmu ficou animado. Você não gostaria de dar uma olhada no Palácio do Dragão? Talvez haja até um rei dragão lá dentro. Não quero. O lingueiro hesitou por um instante, piscando os olhos maliciosamente. Se o jovem mestre puder vir aqui com frequência para ler esses livros antigos para mim, posso levá-lo até lá, mas não vou entrar. Negócio. Kinmu sorriu e ergueu a palma da mão. O lingueiro hesitou por um instante antes de levantar sua pata peluda para golpeá-lo. Depois disso, ela bebeu toda a sopa. O homem e a raposa saíram da cabana de palha e foram para o oeste. O banquete a que você compareceu naquele dia, de quem era o banquete? Kinmu lembrou-se do que havia acontecido naquele dia e perguntou. Era o banquete oferecido pelo grande rei demônio, que convidou todos os grandes demônios de todos os lugares. Depois de obter os livros antigos do Palácio do Dragão do Rio Impetuoso, minha sabedoria aumentou muito e me tornei um grande demônio conhecido por aqui. No entanto, ainda não consigo derrotar esses caras com força bruta, então continuo sendo o último entre os grandes demônios. O Linder saltou para cima de uma folha de bananeira e lançou seu feitiço para invocar um vento demoníaco. O vento demoníaco levantou a folha de bananeira e ela sorriu. O grande rei demônio cultivou seu corpo humano e é muito poderoso. Num raio de 1000 milhas, todos os grandes demônios terão que obedecer às suas ordens, sejam eles bestas estranhas territoriais ou não. O vento demoníaco soprou a folha de bananeira, lançando a raposa branca para o céu. Kinmu saltou e viajou para oeste na crista da rajada. Nesse instante, a uma milha da cabana de palha, uma enorme besta Tauti olhava ao redor, perplexa. Pelo horário, Muir já deveria ter chegado. Se transformou nessa besta estranha, com certeza não vai me reconhecer. Que esquisito. Para onde foi aquele patife? Um vento demoníaco de raposa. O patife foi sequestrado por uma raposa fêmea em sua primeira caçada. Às margens do rio, a 30 quilômetros da Vila dos Idosos com Deficiência, uma rajada de vento soprava sobre uma folha de bananeira de 3 metros de comprimento. Sobre a folha havia uma raposa e, ao lado dela, um jovem corria impulsionado pelo vento. Eram Kinmu e Ullinger. Com meu poder mágico, ainda não consigo voar sozinha. Só consigo usar meu feitiço para invocar um vento demoníaco e usá-lo para fazer a folha de bananeira flutuar no céu. Se eu tentasse correr no vento como você, com certeza cairia. O Palácio do Dragão fica perto. O Linder baixou seu vento demoníaco, permitindo que Kinmu e a folha de bananeira tocassem o chão gradualmente. Após algum tempo, o humano e a raposa pousaram. Kinmu olhou em volta e viu o rio impetuoso serpenteando ao redor de uma enorme montanha. A água azul celeste circundava a montanha verde e o canto melodioso dos pássaros ecoava pelos vales. Havia macacos balançando de árvore em árvore, peixes enormes e animais fluviais nadando na água. Tudo era pacífico e sereno. A raposa branca saltava como se estivesse voando e Kinmu rapidamente a acompanhou. A direção para a qual Ullinger corria era a montanha ao redor da qual o rio fazia curvas. Kinmu não pôde deixar de ficar intrigado. O Palácio do Dragão não poderia ser construído no rio, mas sim na montanha. Depois de algum tempo, eles chegaram ao topo da montanha. Observando as ruínas, perceberam que se tratava de um templo dedicado ao Rei Dragão. Em frente ao templo, havia uma enorme pedra de contenção de enchentes com 30 metros de altura. Era como uma lápide de pedra e, abaixo dela, uma escultura de uma enorme tartaruga de pedra carregando a pedra. A tartaruga de pedra tinha a boca aberta, como se estivesse extremamente cansada e precisasse recuperar o fôlego. O templo do Rei Dragão estava em ruínas e com paredes dilapidadas. O palácio do rei também já havia desmoronado. Olhando ao redor, não havia estátuas de pedra, portanto, o local não havia resistido à invasão das trevas. Enquanto ele ainda estava perplexo, o Linder desapareceu repentinamente sem deixar rastro.
De repente, a voz de Ullinger soou: "Entrem depressa." Kinmu olhou na direção da voz e viu a raposa branca dentro da boca da tartaruga de pedra acenando com a pata para ele. Kinmu imediatamente se aproximou. A tartaruga de pedra era enorme, grande o suficiente para uma pessoa ficar em pé dentro dela. Kinmu seguiu a raposa branca que saltitava e chegou a um lugar onde havia uma escadaria escondida nas profundezas. Originalmente, havia uma porta de pedra em frente à escada. Kinmu não sabia quando ela havia desabado, revelando a escada que levava para baixo. Kinmu seguiu a raposa branca. À medida que se embrenhava nas montanhas, os degraus se alargavam cada vez mais. As paredes laterais da montanha também eram úmidas e cobertas de musgo brilhante. Havia também criaturas estranhas flutuando por ali, semelhantes a dentes de leão. Elas possuíam pequenas antenas finas que cresciam sob seus corpos e, ao agitá-las, conseguiam voar. A raposa branca saltou para morder uma delas antes de devorá-las. Depois, continuou pulando sem parar para comer, fazendo com que parecessem muito apetitosas. Capítulo 46. Dragão. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Kimu estendeu a mão para pegar um e deu uma mordida cuidadosa. Tinha um sabor picante, mais forte que as bebidas alcoólicas mais fortes do açougueiro. Uma sensação de queimação em seu estômago fez com que seu ki vital ficasse anormalmente ativo. Ao circular seu ki vital, ele sentiu uma energia medicinal semelhante à da pílula de reforço da vitalidade, que podia aumentar seu cultivo de ki vital, porém não teve o mesmo efeito. Essa criatura é planta ou animal? Kimu pegou mais alguns e viu que essas criaturas não tinham olhos, membros ou orifícios. Elas precisaram usar seus tentáculos semelhantes a bigodes para absorver nutrientes do musgo, portanto ele não conseguia determinar se eram plantas ou animais. Ele comeu apenas um, enquanto Ullinger continuou pulando e comendo até se fartar. Caminhando mais para baixo, o ar ficou mais fresco. Sem saber a que distância haviam ido, podiam ouvir o som de água correr. Um pequeno riacho de águas cristalinas descia da parede da montanha. Alguns peixes enormes, sem olhos, viviam na poça no final do riacho. Esses peixes enormes também emitiam um brilho fluorescente. Se quisessem atravessar, teriam de passar pela poça para chegar ao outro lado. Esses peixes enormes são muito ferozes, atacam a qualquer som que ouvem e são muito poderosos. O lingueiro sussurrou: "Vou jogar a pedrinha para distrair o peixe e assim aproveitaremos a oportunidade para atacar." Depois de contar seu plano para Kinmu, ela pegou uma pedrinha com a pata e a jogou para longe com força. Quando a pedra atingiu a parede, os poucos peixes enormes sem olhos saltaram da água e agitaram suas caudas no ar. Suas 4 nadadeiras se abriram como 4 asas largas e eles se lançaram na direção do som. Agora, Ullinger guiou Kinmu e correu para o outro lado do lago. À pressa, o jovem ouviu alguns estalos e viu os peixes estranhos se chocando contra a parede e abrindo enormes buracos com suas bocas ferozes. As rochas excepcionalmente duras da montanha eram como tofu em suas bocas. Se mordessem um humano, as consequências seriam horríveis demais para se imaginar. Enquanto o humano e a raposa corriam para a outra extremidade da piscina, os poucos peixes estranhos ouviram o som dos passos e bateram as barbatanas para mudar de direção, correndo em direção a eles. "Siga-me, jovem mestre." O lingueiro correu para a passagem na outra extremidade da piscina num instante e Kinmu a seguiu. A passagem não era larga, então os poucos peixes enormes não conseguiam voar e tiveram que usar suas 4 nadadeiras como pernas para correr atrás de Kinmu e da raposinha na passagem. São peixes mesmo. O couro cabeludo de Kinmu ficou dormente e ele rapidamente seguiu Ullinger. O peixe estranho os perseguiu por uma certa distância e voltou para o lago para se esconder depois de não conseguir alcançá-los. Kinmu soltou um suspiro de alívio. O caminho à sua frente foi se alargando gradualmente e logo eles entraram em uma caverna em forma de trombeta. De repente, a luz do sol refletida nas ondas cristalinas brilhou sobre ele, fazendo-o olhar para cima e ficar estupefato. Ondas e mais ondas de água fluíam sobre sua cabeça. Ele podia ver cardumes de peixes nadando acima dele e até mesmo uma enorme tartaruga dourada. Havia um peixe enorme que parecia um pequeno barco e também uma besta fluvial de grande porte. Um peixe enorme ficou agitado ao ver Kinmu e a raposinha abrindo sua boca feroz para atacá-los. No entanto, colidiu com uma parede de água invisível e foi arremessado para trás. O enorme peixe balançou a cabeça em perplexidade e nadou para longe. Rio Caudaloso, este é o fundo do rio Caudaloso. Kinmu tinha uma expressão estranha. O rio turbulento está bem em cima de nós, mas a água não está inundando este lugar. Olhando para frente, seu coração estremeceu. Uma a uma, as colunas de dragão apareceram diante dele. Cada uma delas era gigantesca, com dezenas de metros de altura.
Erguendo-se imponente sob o rio, o topo das colunas tocava a água. O chão sob seus pés era pavimentado com mármore branco. Conforme o pavimento se estendia, havia um conjunto de palácios a apenas 300 metros de distância entre as duas fileiras de colunas de dragão. Os pilares em forma de dragão circundavam um complexo de palácios e impediam que a água do rio inundasse o local. No entanto, muitos palácios já haviam caído. Alguma grande mudança deve ter ocorrido aqui, transformando este lugar em ruínas. O Linder saltou de um lado para o outro e parou diante das ruínas de um palácio, que viu uma pintura mural manchada em uma parede parcialmente desmoronada. Era a pintura de um ancião com cabeça de dragão convidando seus convidados para um banquete. Os convidados do ancião com cabeça de dragão eram todos criaturas estranhas. Havia um velho com dorso de tartaruga, uma mulher com cauda de serpente, um monge e também um humano. Colidir. Um pilar desabou e quase esmagou Kinmu e a raposinha. O Linder chegou a um enorme salão que já estava meio desmoronado e disse: "Foi aqui que encontrei os livros antigos." Kinmu aproximou-se. No salão dilapidado, Kinmu viu uma câmara de pedra escondida na parede. A porta de pedra já havia desabado. Foi por isso que a câmara foi descoberta por Ulinger. A câmara de pedra já estava vazia, pois os itens que estavam dentro provavelmente foram removidos por Ulinger. Se você continuar avançando, correrá grande perigo. O lingueiro apontou para a imponente porta à sua frente e disse nervosamente: "É muito assustador." Kinmu olhou para a entrada e conseguiu vislumbrar vagamente um palácio atrás dela. Estava praticamente intacto e não havia desmoronado. No entanto, o estranho era que uma densa névoa parecia encobrir o interior, impedindo Kinmu de ver claramente o que havia lá dentro. Ele apenas sentia que o palácio flutuava na névoa, embora fosse vagamente discernível. "Há um sujeito assustador lá dentro." A voz de Uringer tremia quando ela disse: "Assim que você chegar à porta, poderá sentir a aura dele, e então ficará cambaleante e incapaz de se manter em pé." Kimu caminhou para a frente e Uringer reuniu coragem para segui-lo. Quando chegaram à porta, Kimu sentiu uma atmosfera extremamente sinistra atingir seu rosto, fazendo-o estremecer de medo. Metade do céu estava coberta por nuvens escuras em um dia ensolarado bem à sua frente e, em meio à escuridão total, uma besta gigantesca o encarava. Divina, digna, seu poder não devia ser desafiado. Ao mesmo tempo, era uma besta selvagem e sinistra. Esse era o grande perigo de que o Lingueira havia falado. Kinmu respirou fundo e se recompôs. Seu ânimo também voltou ao normal. Olhos do céu, despertem. A energia vital que se entrecruzou em seus olhos, criando uma camada de marcas nas pupilas enquanto ele olhava para a densa névoa atrás da porta. Ao lado dele, o corpo da raposa branca já estava fraco e ela desabou no chão, com a barriga para baixo. Com dificuldade, ela moveu o corpo lentamente de volta na direção de onde tinham vindo. Kimu pegou a raposa branca inerte no colo e disse: "Não me agarre, meu coração está batendo muito rápido, vou morrer." "Você não vai morrer, mas as coisas neste palácio do dragão estão mortas." Kimu riu. "Adivinha o que eu vi?" O Linder não respondeu e agitou os membros no ar. Seu rabo também abanava para a esquerda e para a direita, como se tentasse rastejar para longe sem querer ficar ali nem por um instante. Kinmu riu. "Eu vi o rei dragão do rio impetuoso." "Ah." A pequena raposa branca arquejou e desmaiou, seus membros ficando rígidos e esticados. Kinmu esperou um instante e a pequena raposa branca abriu secretamente um dos olhos para olhar ao redor. Kinmu provocou-a novamente. "Rei dragão do rio impetuoso." Os membros de Ullinger ficaram ainda mais rígidos e ela fechou os olhos novamente. "O rei dragão do rio impetuoso está morto." Kinmu não sabia se ria ou chorava. Só restaram seus ossos. Quem sabe há quanto tempo o rei dragão está morto. Eu consegui ver seus ossos de dragão na neblina. Ullinger abriu os olhos imediatamente. "Está morto?" Kinmu assentiu com a cabeça. "Desta vez você finalmente pode ficar tranquilo. Pode entrar comigo." O Lingueir balançou a cabeça imediatamente e Kinmu, impotente, só pôde colocá-la no chão. Contudo, vendo a raposa branca continuar a rastejar fracamente para fora, com a barriga no chão, Kinmu a pegou novamente e a colocou em seu ombro. Caminhando em direção à porta, a raposa branca estava extremamente nervosa. Com os pelos eriçados, suas garras se agarraram firmemente ao ombro de Kinmu e seus olhos apavorados fitaram à frente, sem usar se mover um centímetro sequer. Ao entrar na neblina, Kimu apertou ainda mais o rabo, que ficou extremamente rígido. Após tantos anos, a densa neblina não se dissipava. O estranho, porém, era que Kimu não sentia nenhuma umidade ao caminhar na neblina. Ele só conseguia ver gotas de água flutuando, quietas e imóveis.
Ele então viu inúmeros fragmentos de jade flutuando no céu e, além disso, havia também pedaços de armas espirituais, ossos quebrados, todos flutuando silenciosamente ao redor, como se não tivessem peso algum. Quando estava na entrada, ele só viu os ossos de dragão e não viu o resto dessas coisas. Deve ter havido uma batalha feroz aqui, até mesmo os esqueletos e as armas espirituais dos especialistas foram destruídos. O que exatamente aconteceu aqui? Aconteceu antes ou depois da catástrofe das grandes ruínas. Kinmu sentiu uma dor aguda no couro cabeludo. Era Ullinger, que havia se assustado muito com uma caveira flutuante e pulado em sua cabeça, agarrando-o com força, com o corpo arqueado de medo. A raposa branca tremia de medo, fazendo com que o couro cabeludo de Kinmu também tremesse. Dragão. Uma raposa branca gritou e mergulhou da cabeça de Kinmu, agarrando-se às suas costas. Com as patas presas à cintura de Kinmu, ele parecia estar carregando uma mochila de pele branca. Capítulo 47. A terceira pessoa. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. À frente deles, um enorme dragão circulava em círculos ao redor do majestoso palácio, com sua imensa cabeça erguida no alto do grande salão, olhando diretamente para eles. Este era o esqueleto de um dragão. A carne do enorme dragão havia desaparecido, restando apenas o esqueleto. Só os dentes já eram muito mais altos que Kinmu. Mesmo após a morte do enorme dragão, seu poder e características extraordinárias ainda eram visíveis. Ele devia ter sido um ser extremamente poderoso em vida. Kinmu abriu seus olhos celestiais para observar e imediatamente sentiu como se o esqueleto do dragão tivesse ganhado vida. Com seu brilho divino perfurando os céus, o enorme dragão parecia serpentear diante de seus olhos. O enorme dragão estava claramente morto, mas sua postura e vigor o faziam sentir que ainda estava vivo. Rei dragão do rio impetuoso, um verdadeiro dragão. Kinmu olhou para o enorme dragão e seu coração vacilou. Ele se lembrou da técnica de punho que o velho mar lhe ensinara, a tempestade dos 9 dragões dos 8 golpes trovejantes. O ki vital da tempestade dos 9 dragões era dividido em 9 camadas de força. A primeira camada era o impulso do dragão furioso, a segunda era a torção dos dragões gêmeos. A cada camada de força, uma força de dragão extra surgia. Treinando seus punhos desde jovem com o velho Ma, ele praticou esse movimento inúmeras vezes, mas sempre foi incapaz de compreender a essência dessa habilidade. Com seu recente aumento de cultivo, ele conseguiu elevar o poder da tempestade dos 9 dragões, porém, quando lutou contra Min Shin, ainda estava em desvantagem. Isso poderia ser parcialmente devido ao fato de ele não ter cultivado as escrituras Mahayana de Hulai do Grande Monastério do Trovão, mas ainda se devia principalmente ao fato de que a força dos 9 dragões em seus punhos apenas parecia dragões. Ter a aparência de um dragão não significa que seja um dragão. A aparência pode estar lá, mas o poder não, portanto, naturalmente se quebraria ao menor toque. Se a força em seu punho fosse a de dragões de verdade, mesmo que ele não tivesse aprendido as escrituras Mahayana de Hulai, sua tempestade dos 9 dragões também seria o verdadeiro ensinamento. Isso porque Tempest of Tenine Dragons também imitava o ímpeto de dragões reais controlando a tempestade. Em meio à grande tempestade, os dragões divinos massacraram seus inimigos. Se ele conseguisse capturar essa essência, não precisaria estudar as escrituras Mahayana de Hulai. Tempestade dos 9 dragões, tempestade dos 9 dragões. Estudando o esqueleto do dragão, Kinmu caminhou inconscientemente para a frente. Em seus olhos, havia apenas o esqueleto do dragão enquanto ele estudava a forma do dragão, a estrutura dos ossos, o poder do dragão, a graça do dragão e compreendia sua aura e espírito. Quanto mais estudava o dragão, mais profundo se tornava seu transe. Ao avançar, começou a fazer movimentos estranhos com os braços e o corpo, imitando inconscientemente as ações de um dragão de verdade. Essa energia vital também percorria seu corpo sem que ele percebesse, como um verdadeiro dragão, aperfeiçoando cada detalhe a cada ciclo. Em seu tesouro divino embrião espiritual, o embrião espiritual também imitava seus movimentos, inalando e exalando o ki vital. Algo mágico aconteceu. O ki vital exalado não entrou no corpo de Kinmu, mas circulou ao redor do corpo do embrião espiritual, transformando-se em um pequeno dragão. À medida que o ki vital exalado aumentava, o pequeno dragão crescia gradualmente até atingir a altura de um humano, enquanto se enrolava ao redor do embrião espiritual. O Linger estava inicialmente assustada, mas com o passar do tempo, o medo em seu coração diminuiu e ela não estava mais tão assustada. No entanto, enquanto Kinmu estudava o esqueleto do dragão, ele também se esqueceu completamente dela. Após algum tempo, a barriga de Ullinger começou a roncar e ela desceu cuidadosamente das costas de Kinmu.
Ela saiu na ponta dos pés do palácio subaquático do dragão, não por medo de perturbar Kinmu, mas porque temia alarmar o esqueleto do dragão se fizesse muito barulho. Depois de uma hora, a raposa branca voltou de fora carregando um saco. Dentro do saco havia todas aquelas criaturas estranhas, como o dente de leão. O Linder resistiu ao medo do dragão em seu coração e caminhou para dentro da névoa de volta para onde Kinmu estava. Ela subiu nas costas de Kinmu e sentou-se em seu ombro, enfiando as criaturas em sua boca. Como se não sentisse nada, Kinmu simplesmente comia tudo que lhe caía na boca. O Linder deu a ele mais de 20 daquelas criaturas estranhas antes de começar a comê-las alegremente. Kinmu ainda não dava sinais de acordar enquanto continuava a avançar livremente com os olhos fixos no esqueleto do dragão. Às vezes, ele até escalava o esqueleto e caminhava sobre os enormes ossos. Enquanto isso, um dragão verde se enroscava em torno de seu embrião espiritual, deixando escapar faíscas elétricas. Contudo, Kinmu estava tão concentrado em estudar o esqueleto do dragão que não percebeu. Passaram-se 2 dias assim. Kinmu comeu, bebeu, urinou, defecou e dormiu ali, e já estava fedendo, mas ainda não dava sinais de que ia acordar. O Linger também era muito paciente e cuidou de Kinmu durante todo esse tempo. Quando ele tinha sede, ela usava folhas de árvores para pegar água para ele. Quando ele estava com fome, ela ia caçar algumas das criaturas estranhas. No entanto, para pegá-las, ela tinha que passar pela lagoa e tomar cuidado para não ser devorada pelos peixes esquisitos. Felizmente para ela, era bastante esperta e não havia cometido nenhum deslize. E, claro, mesmo quando Kinmu estava evacuando, ela continuava se afastando. No terceiro dia, o lingueiro estava buscando água quando, de repente, ouviu a voz surpresa de Kinmu. Por que estou tão sujo? O lingueiro ficou surpresa e atônita ao responder-lhe sem rodeios. Seria estranho se você não estivesse sujo depois de ficar aqui parado por 3 dias. Já se passaram 3 dias? Kinmu ficou assustado e exclamou: Isso é ruim. As pessoas da aldeia certamente ficarão muito preocupadas se eu não voltar depois de 3 dias. Rápido, vamos voltar. De repente, ele parou e disse: Se eu voltar agora, com certeza serei repreendido e até mesmo proibido de sair novamente. Já que estou aqui fora, por que não dou uma olhada no Palácio do Dragão e vejo que tesouros posso encontrar? Em clima de festa, ele entrou no palácio subaquático do dragão. O lindeiro seguiu até o majestoso salão, mas, com sua pouca coragem, só ousou ficar perto das pernas de Kinmu e não se aventurou sozinha. O grande salão também estava envolto em uma névoa ainda mais densa do que a do lado de fora, de modo que ele não conseguia enxergar muito longe. Que estranho, de onde veio essa névoa? Kinmu estava perplexo. Aquela névoa não era apenas neblina e, mesmo com seus olhos celestiais, ele não conseguia enxergar muito longe. Quanto mais fundo ele entrava no salão, mais densa a névoa ficava e menos ele conseguia ver. O Linder ficou ainda mais assustada e mordeu a calça de Kinmu para segui-lo. Nesse instante, ele ouviu uma voz estranha, suave e serena, mas que transmitia uma sensação de tristeza. Era como se alguém estivesse cantando uma canção triste na neblina, porém inteligível. Era uma língua antiga, misteriosa e enigmática. Era tão antiga quanto a língua dos deuses e dos demônios. Enquanto Kim ouvia a música, tocou o rosto e percebeu que estava se emocionando sem perceber. Essa música o fez sentir como se houvesse uma mulher flutuando na neblina, cantando sua história de coração partido. De repente, os anéis do bastão monge Kakara começaram a tilintar alto. O vovô Ma dizia que o bastão de monge Kaká tinha o efeito de eliminar pensamentos impuros e perversos. Quando o coração vacila, os anéis tilintam. Cada pensamento impuro e perverso faz os anéis tocarem uma vez. Agora que os anéis estão tilintando sem parar, será que meus pensamentos são tão impuros e perversos assim? Olhando para baixo, Kinmu não sabia se ria ou chorava. O Linder tremia por inteiro enquanto se agarrava firmemente à sua perna. Seu rabo, no entanto, estava preso ao bastão Kakara. Não era o coração de Kinmu que estava em desordem, mas sim o da raposinha. Linger, tire essa cauda daí, disse Kinmu. O Linger afastou o rabo e continuou tremendo. Kinmu franziu a testa. Mesmo depois de Ulinger ter afastado o rabo, o bastão de monge Kakara continuava a tilintar ruidosamente. Será que existe uma terceira pessoa além de mim e de Ulinger? Será que os pensamentos perversos vêm dessa terceira pessoa? Será que é a mulher que canta? O bastão Kakara do monge vibrava cada vez mais intensamente. Ficou claro que havia uma terceira pessoa ali, com pensamentos impuros e perversos em excesso. Ao pressentir esses pensamentos, o bastão Kakara vibrava sem parar. No ar, a canção flutuava de um lado para o outro, tornando-se cada vez mais melancólica. Kim olhou para baixo e sentiu um arrepio.
Na névoa, ele pôde ver uma mão ossuda estendendo-se em direção ao bastão de monge Kakara e, antes que a mão pudesse tocá-lo, recuou silenciosamente como se tivesse levado um choque elétrico. Inu apoiou o bastão Kakara e olhou ao redor, os cantos dos olhos tremendo com o que via. Na névoa, palmas ossudas começaram a vir em sua direção de todas as formas e só recuaram ao encontrarem o bastão Kakara. A suave canção na neblina também começou a ficar mais nítida, como se estivesse bem ao lado de seus ouvidos. O que exatamente é na neblina? Seu couro cabeludo ficou dormente e o linder já havia subido em suas calças, deitado em suas costas e finalmente se acomodado em sua cintura dentro de sua camisa. Apenas sua cabeça peluda estava de fora enquanto ela, tremendo, observava furtivamente os arredores. Aquela visão era simplesmente assustadora demais, deixando Kinmu também perturbado. No entanto, o tilintar dos anéis dourados teve um efeito calmante e tranquilizou seu coração. Ele se recompôs. Com essa quantidade de mãos, definitivamente não são da mesma pessoa. Seja o que for, todos devem recuar. A energia vital de Kinmu se intensificou e fluiu para o bastão Kakara. Erguendo o bastão e golpeando-o com força, um estrondo alto ecoou enquanto o bastão Kakara brilhava em todas as direções. Ao mesmo tempo, uma imagem de Buda apareceu atrás dele, sentado de pernas cruzadas no ar, proferindo palavras em sânscrito. Já ouvi dizer isso. A voz em sânscrito emanou da imagem de Buda, dizendo: Desde tempos imemoriais, todos os seres têm passado por ciclos de morte e renascimento simplesmente porque não têm consciência da pura compreensão que é a essência da verdadeira mente eterna. Em vez disso, o funcionamento de suas mentes é distorcido e, por causa dessa distorção, eles estão presos ao ciclo, 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 ciclo. Capítulo 48. Alma do Dragão. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. 1. Atrás de Kinmu havia uma roda de luz giratória atrás da cabeça do Buda, brilhando intensamente em todas as direções. Até mesmo a névoa peculiar foi dissipada pela aura do Buda. Ouvindo um ruído contínuo, Kinmu olhou ao redor e viu cadáveres ressecados caindo um a um no ar, preenchendo todo o chão. Além dos cadáveres ressecados, também havia esqueletos sem carne, restando apenas os ossos. No entanto, os ossos estavam adornados com roupas largas que lembravam trajes de palácio. A névoa ao seu redor havia se dissipado, clareando instantaneamente sua visão. Contudo, a canção ainda tocava, mas agora parecia mais distante. A música continuava melodiosa e repleta de uma tristeza impiedosa. Kimu dispersou seu ki vital e a imagem de Buda atrás dele desapareceu. Por que há tantos corpos escondidos no grande salão? Esses corpos não parecem ser de pessoas comuns. Kimu avaliou os cadáveres e franziu levemente a testa. Havia cadáveres demais ali, e era normal que não estivessem se decompondo. O corpo do rei dragão do rio impetuoso, do lado de fora, já havia apodrecido, restando apenas o esqueleto. Como era possível que os cadáveres no salão tivessem se conservado até agora? Existe a possibilidade de que esses corpos tenham chegado aqui após a catástrofe das grandes ruínas. Eles encontraram o caminho que leva ao palácio do dragão do rio impetuoso e entraram neste grande salão, assim como Ullinger e eu. Os cantos dos olhos de Kinmu se contraíram e ele olhou para frente. A parte mais profunda do grande salão ainda estava coberta por uma densa neblina. O que se esconde na névoa que os matou e os transformou neste estado. Seu couro cabeludo ficou dormente enquanto ele apertava firmemente seu cajado de monge. O cajado de monge Kakara era, sem dúvida, um tesouro que valia uma cidade inteira. Ele apenas canalizara seu ki vital para o cajado e um poder tão surpreendente emanava dele. Era desejo da vovó Si que ele trouxesse o cajado de monge. A vovó Si se preocupava muito com a segurança dele e, além do cajado, ela também se transformava em diferentes formas para protegê-lo no escuro. A vovó deve ter ficado muito preocupada nesses últimos dias. Kimu sentiu-se culpado, mas seu ânimo se renovou ao olhar ao redor. A origem desta névoa, assim como o grande perigo, deve estar ao redor deste grande salão. Que teria matado esses praticantes que vieram explorar? Nesse instante, a névoa densa do salão avançou em sua direção e se espalhou sob suas pernas antes de subir lentamente. Quando os cadáveres ressecados no chão foram cobertos pela névoa, eles moveram seus corpos lentamente e se levantaram de maneira peculiar. A névoa subiu e logo ultrapassou a cabeça de Kinmu. Em meio à névoa, os cadáveres começaram a flutuar para cima. Conforme a névoa se adensava, os corpos ressecados desapareceram na neblina. Quem é o fantasma que está causando problemas e me intrigando? Ah, cara. Kinmu carregou o cajado de monge e caminhou para frente. Após algumas dezenas de metros, a canção pareceu se aproximar e Kinmu ergueu o cajado, golpeando com força.
A aura de Buda brilhou intensamente e sua voz o envolveu. Atrás dele, a imagem de Buda reapareceu e sua aura resplandeceu gloriosamente, dissipando a névoa e fazendo com que os cadáveres secos caíssem ao chão mais uma vez. Pequeno monge. Uma voz arrepiante ecoou repentinamente pelo salão, porém, proferiu apenas uma frase, fazendo com que Kinmu e a raposinha suspeitassem ter ouvido errado. Kinmu finalmente avistou a origem da névoa que emanava de uma escultura de gelo no Palácio do Dragão. Ele finalmente se aproximou e viu um jovem dragão deitado silenciosamente lá dentro. Havia uma espada quebrada cravada em seu peito, perfurando seu coração. Entre os pilares de dragão no grande salão, havia um enorme dragão verde nadando lentamente de um lado para o outro. Ele parecia não ter um corpo físico enquanto passava entre os pilares. A canção vinha do dragão verde, e seu olhar nunca se desviou do corpo do jovem dragão que estava congelado. Seu olhar estava repleto de terna afeição e tristeza, assim como sua canção, aparentemente com o coração partido pela partida de seu filhote. Essa era a alma de um dragão. A alma de um dragão. Poderia ser o rei dragão do rio impetuoso ou a esposa do rei dragão do rio impetuoso. Era uma mãe e o jovem dragão congelado deveria ser seu filho. Ela deve ter presenciado a catástrofe das grandes ruínas enquanto seu filho sofria um ferimento mortal de espada. Ela devia amar demais seu filho, congelando-o enquanto morria na catástrofe. Contudo, sua alma ainda vagava por este grande salão, protegendo seu precioso filho enquanto cantava as canções de ninar da raça dos dragões, na esperança de um dia despertá-lo. Mongezinho, por aqui. De repente, a voz ressoou novamente e Kinmu olhou na direção de sua origem. Além desse misterioso bloco de gelo, Kinmu viu outro bloco de gelo misterioso no salão. Este bloco de gelo misterioso estava escondido atrás do bloco de gelo que havia selado o jovem dragão, estando ambos os blocos interligados. Nesse bloco de gelo, um ancião de sobrancelhas brancas, vestido com roupas roxas, estava selado. As vestes do ancião deviam ser um manto oficial, um manto crepuscular bordado com 9 ornamentos. Na cintura, pendiam pingentes de ouro e jade, além de uma espada. Em sua cabeça, uma coroa imperial com 9 borlas, e ele estava em pose de depenar. Com uma bandeira preta em uma das mãos, a outra estava mergulhada no outro bloco de gelo misterioso, segurando uma conta verde do tamanho de um ovo. Ele não sabia o que era aquela conta verde, mas dentro dela havia um pequeno dragão verde enrolado. Será que foi esta conta que paralisou o velho? Rimo piscou os olhos e caminhou para frente para inspecionar de perto o ancião congelado no gelo, e então percebeu a estranheza. Conforme seu corpo se movia, os olhos do ancião no gelo também se moviam. A voz era mesmo dele. Rimo ficou ligeiramente assustado e virou a cabeça para olhar os cadáveres secos no chão, pensando imediatamente em uma possibilidade. O ancião no gelo deve ter sido a primeira pessoa a encontrar o palácio do dragão do rio impetuoso. Quando encontrou esta conta no gelo e tentou levá-la, ficou congelado no lugar. O fato de ele ter conseguido sobreviver no gelo por tanto tempo sem morrer provavelmente se deveu ao estandarte negro em sua mão, que matou os praticantes que entraram no palácio do dragão depois dele, absorvendo sua essência e sangue. Consequentemente, os praticantes se transformaram em cadáveres ressecados após a morte. Tendo permanecido selado no bloco de gelo até então, a quantidade de cultivo que o ancião poderia usar não deveria ser muita. Além disso, ao levar o cajado de monge Kakara para o Palácio do Dragão, Kinmu conseguiu sobreviver aos poderes peculiares da Bandeira Negra e escapar ileso sob a proteção do cajado. Então era o Kakara do velho monge do Mosteiro do Grande Trovão. Não admira que você tenha conseguido se defender do poder peculiar da névoa. O ancião no gelo não conseguia abrir a boca, mas foi capaz de projetar sua voz através da vibração da garganta. Você não é um monge do Mosteiro do Grande Trovão, então por que possui o cajado do velho monge? Kimu respondeu-lhe honestamente: o Júnior aqui derrotou seu discípulo e venceu. Ganhou. O ancião soltou uma risada rouca. Como é que o velho monge não seria um mau perdedor? Quantos anos você tem? Kimu respondeu: farei 12 anos neste outono. O ancião vestido de púrpura elogiou: 12 anos e você derrotou o discípulo daquele velho monge, verdadeiramente excepcional. Kimu piscou os olhos inocentemente e perguntou: por que o sênior está preso aqui dentro do gelo? O mais velho deu uma risadinha e disse: claro que existe uma história por trás disso e ela remonta ao começo, quando. Ei, não vá embora. Vote. Kimu parou e disse, como se estivesse em um dilema: Senhor, estou com pressa para ir para casa e não tenho tempo para histórias. O ancião tossiu e continuou: resumindo, eu havia levado meus discípulos para explorar as grandes ruínas e acabei encontrando este lugar por acaso.
Ao ver os inúmeros cadáveres ressecados, soube que era esta pérola de dragão que estava causando problemas e matando todos que entravam aqui, absorvendo sua essência e sangue, transformando-os em cadáveres ressecados. O motivo para a pérola fazer isso era prolongar a vida deste jovem dragão. Como cultivador, não tolero esse tipo de comportamento e estava preparado para conter esta pérola de dragão a fim de impedi-la de ferir mais pessoas. No entanto, cometi um erro ao não esperar que esta pérola de dragão fosse a pérola do deus dragão, sendo assim selada aqui no gelo. Nenhum dos meus discípulos foi poupado. Sua essência e sangue foram absorvidos por esta pérola de dragão para prolongar a vida do jovem dragão. O Linguer, que estava escondida no peito de Kinmu, espiou para fora e sussurrou: Você acredita na história dele, jovem mestre? Kinmu hesitou. Seu palpite era exatamente o oposto do que o ancião havia dito. A história do ancião era que a mãe dragão havia usado a pérola do dragão para prejudicar as pessoas, absorvendo sua essência e sangue para salvar seu filhote, prolongando sua vida. Além disso, o ancião era o justo que fora enganado pela pérola do dragão. Enquanto isso, a suposição de Kinmu era de que o ancião estava selado pelo gelo e, para prolongar sua própria vida, havia usado artes malignas para absorver a essência e o sangue dos praticantes ali presentes. Kinmu não podia negar que tanto seu palpite quanto a história do ancião poderiam ser verdadeiros, mas qual era o cenário real? Kinmu olhou em volta e viu a névoa vindo em sua direção novamente, e imediatamente bateu o bastão de monge Kakara no chão. Já ouvi dizer isso. A imagem de Buda apareceu novamente atrás dele enquanto sua voz em sânscrito ressoava. Desde tempos imemoriais, todos os seres têm passado por ciclos de morte e renascimento simplesmente porque não têm consciência da pura compreensão que é a natureza essencial da verdadeira mente eterna. Em vez disso, o funcionamento de suas mentes é distorcido e, por causa dessa distorção, eles estão presos ao ciclo, 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 ciclo. O budismo do mosteiro do Grande Trovão é realmente hábil, disse o ancião no gelo, admirado. Como devo me dirigir ao superior? Perguntou Kinmu, dissipando a névoa. O ancião no gelo respondeu: Meu nome é Guli Noan, tutor do príncipe herdeiro do Império da Paz Eterna e um oficial de baixa patente. Se você puder me resgatar daqui, posso lhe prometer riquezas infinitas quando retornarmos ao Império da Paz Eterna. Capítulo 49. Um Coração Elixir. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Kinmu ponderou sobre isso. O mestre da seita do rio Li, Mubifeng, era um oficial de segundo escalão inferior, enquanto Estigu Linoan era um oficial de primeiro escalão inferior, então ele definitivamente devia ser mais poderoso. O que esse senhor disse é verdade, disse-lhe a Ulinger. Ulinger ficou intrigada. Como você sabe que o que ele disse é verdade? A névoa é produzida pela alma do dragão. Kinmu apontou para a alma da mãe dragão que nadava ao redor. Por onde a alma do dragão passava, a névoa se adensava e os cadáveres ressecados se erguiam novamente, flutuando em direção a Kinmu como se pudessem senti-lo. Esse tipo de névoa poderia fazer com que esses cadáveres ressecados entrassem em um estado entre vivo e morto. É um método usado para proteger o filho dela e também este grande salão, analisou Kinmu. O Linger também havia notado isso. Assim que a névoa expelida pela alma do dragão se dissipava, os cadáveres ressecados paravam de se mover e caíam de volta ao chão. Quando a névoa os envolvia novamente, os cadáveres ressecados ganhavam vida e tentavam atacar qualquer um que estivesse por perto. Os cadáveres ressecados eram como guardiões deste grande salão, para impedir que as pessoas roubassem a pérola do dragão e perturbassem a cura do jovem dragão. E a origem desses cadáveres ressecados provavelmente seria como o ancião havia dito, obra da pérola do dragão, que absorveu até a última gota de sangue e essência dos praticantes que invadiram o palácio do dragão para prolongar a vida do jovem dragão. Kinmu estava preocupado, Sr. Gu, mesmo que eu queira ajudá-lo. Com os meus míseros poderes de Júnior, receio que não haja como eu conseguir. O Linoan deu uma risadinha. É claro que você não tem o poder de dissolver o gelo misterioso da pérola do dragão, mas eu tenho. Contanto que você obedeça às minhas ordens, poderá me libertar. Quando eu estiver livre, você poderá ter o que quiser. Sua voz carregava um toque de arrogância que demonstrava que o cargo de tutor do príncipe herdeiro era extremamente elevado. Posso ter ficado preso neste gelo misterioso, mas meu cultivo ainda está aqui. Portanto, ele ainda não pode me congelar até a morte. O Linoan prosseguiu. Usarei o último resquício do meu cultivo para retirar minha espada do gelo. Com ela, você matará a alma da mãe dragão. Uma vez que a alma seja derrotada, a pérola do dragão não poderá mais me aprisionar. Quando eu estiver livre, poderei até mesmo recompensá-lo com esta pérola do dragão. Kinmu deu um pulo de susto e exclamou: Matar a alma da mãe dragão?
Senhor Júnior acabou de alcançar o reino do embrião espiritual e é um praticante insignificante. Como posso matar a alma da mãe dragão? Lilian riu friamente. Você naturalmente não pode, mas com a minha espada, você pode. Minha espada não é uma arma comum, nem essa sucata que você carrega nas costas. Esta espada é uma espada de primeira classe da família imperial. Foi forjada pelos melhores tesouros e ferreiros que o Império da Paz Eterna reuniu. Existem 16 oficiais de primeira classe e, portanto, 16 espadas como esta. Cada espada tem seu próprio nome, e a minha se chama Espada Protetora Júnior. Kim hesitou. Como se compara a espada com o cajado de monge que tenho em mãos? O Lino anzobou. O cajado de monge com a cara do velho monge é de fato decente, e o mosteiro do Grande Trovão também é uma das seitas enormes e renomadas que são raras neste mundo. No entanto, como um tesouro forjado pelo poder de uma seita pode ser comparado a um tesouro forjado pelo poder de um império? No Império da Paz Eterna, existem até 2 ou 3 seitas enormes como o Mosteiro do Grande Trovão. O coração de Kimu estremeceu. Ele também ficou um pouco perplexo e perguntou: já que o senhor possui esse tipo de tesouro, por que não matou a alma da mãe dragão? O Linoan ficou sem palavras e finalmente disse depois de um tempo: originalmente, eu não pensei no ponto crucial e só me preocupei em eliminar o perigo oculto da pérola do dragão para as nossas futuras gerações. Porém, em minha negligência, caí nesta armadilha e, antes que eu percebesse, já era tarde demais. Após ser selado, eu só conseguia me agarrar à minha energia vital para evitar ser congelado até a morte pelo gelo misterioso. Mesmo que eu quisesse controlar minha espada, não conseguiria mais fazê-lo em meu estado debilitado. Você sabe há quanto tempo estou selado aqui? O Linoan suspirou, 200 anos inteiros. Por 200 anos fiquei selado aqui. Foi excepcionalmente difícil para mim prolongar minha vida até agora. Kinmu se compadeceu de sua situação e disse: se eu estivesse selado no gelo por 200 anos, teria enlouquecido. É realmente notável que o senhor tenha resistido até agora. Ulinuan suspirou novamente, que sorte a sua ter vindo. Usarei meu Ki vital restante para enviar minha espada protetora Júnior para fora do gelo misterioso. Destrua a alma da mãe dragão por mim e me liberte. Kinmu acenou com a cabeça e disse respeitosamente: o Júnior fará o seu melhor. O Linoan reuniu o que lhe restava de energia vital e a espada em sua cintura começou a se mover, porém, muito lentamente. Após 2 horas, o cabo da espada mal estava visível. Após algum tempo, toda a empunhadura da espada foi revelada, porém, a bainha da espada ainda estava congelada pelo gelo misterioso. Gullinon parecia cansado e sua voz estava rouca. Minha energia vital está quase esgotada. Matem logo a mãe dragão. Kimo assentiu e seu fio vital de Ki, tão grosso quanto um braço, voou para fora e varreu o cabo da espada. Com um som de raspagem, a espada protetora Júnior saiu da bainha e instantaneamente brilhou intensamente. Kimo e Ulinder sentiram uma dor aguda nos olhos, como se a luz da espada os tivesse ferido. Somente após algum tempo, seus olhos se recuperaram e eles voltaram a enxergar com clareza. O que você está fazendo? O Linoan não sabia se ria ou chorava ao ver o fio de energia vital extremamente denso de Kinmu varrendo sua espada protetora Júnior para perseguir a mãe dragão, mas sem conseguir acertá-la. O que você está fazendo? Quem manipula uma espada como você? Quem te ensinou suas técnicas de controle de espada? Quem te ensinou a arte da espada? Kinmu parou e respondeu sinceramente: não conheço a técnica de controle de espada, nem tenho qualquer habilidade com espada. O Linoan quase morreu de raiva e sua cabeça começou a doer. Então, perguntou furioso, por que você carrega uma bainha de espada se não conhece técnicas ou habilidades com espada? Kimo respondeu, constrangido. Esta bainha de espada é muito pesada, então eu a carrego comigo como uma forma de treinamento. Linoan quase vomitou sangue. Aquele tipo de habilidade rudimentar com a espada só lhe dava mais vontade de saltar para fora do misterioso gelo. Muito bem, vou transmitir a vocês técnicas de controle de espada usando o Ki para manipular a espada e habilidades com a espada. Ele reprimiu a raiva e continuou: assim que você as aprender, será capaz de matar a mãe dragão. Kimu balançou a cabeça: não estou aprendendo. Ulinoan ficou furioso. Se não estivesse selado pelo misterioso gelo, teria saltado para fora e espancado aquele patife até deixá-lo em pedaços. A vovó disse que haveria alguém para me ensinar melhores técnicas de espada e, se eu aprendesse as técnicas de outra pessoa, essa pessoa não me ensinaria mais. O Linuan se acalmou e riu alto, habilidades de espada melhores. Você sabia que as melhores habilidades de espada do mundo são as do Império da Paz Eterna?
O preceptor imperial reuniu todas as habilidades de espada do mundo e convocou todos os grão-mestres da espada para fundar as habilidades de espada do Império da Paz Eterna. Não é a melhor habilidade de espada, baseada na sabedoria de todos os grão-mestres. Não supera as habilidades de espada fundadas pelos patriarcas daquelas chamadas seitas da espada? Essas chamadas seitas da espada apenas seguem os passos de seus ancestrais e permanecem presas aos velhos costumes, pensando que são invencíveis, sem saber que já ficaram muito para trás. Kim olhou fixamente, sem expressão. Ele sentiu que as palavras de Gully não eram muito lógicas e não tinha como negá-las. Por causa do incidente com a seita do Rio Li, ele não tinha uma impressão favorável do preceptor imperial, mas ainda assim ficou impressionado com a magnanimidade do mesmo. Ter tamanha magnanimidade a ponto de ignorar o preconceito sectário e as diferenças entre as seitas, permitindo que os grandes mestres da espada de todo mundo unissem seus conhecimentos para criar uma nova técnica de esgrima por completo. É algo realmente admirável. Não estou aprendendo. Kimu balançou a cabeça. O Lin sentiu um desejo incontrolável de quebrar o gelo ele mesmo e dar uma surra impiedosa em Kinmu. Depois de tudo o que ele havia dito, ele realmente merecia uma surra por não querer aprender. Depois de um tempo, Gullinuan sorriu de repente. Muito bem, não vou te ensinar técnicas de espada. Vou te ensinar técnicas de controle de espada. Técnicas de controle de espada não são técnicas de espada, então não vão interferir no seu aprendizado das técnicas de espada da outra pessoa. O coração de Kinmu vacilou e ele assentiu com relutância. Parece que você não é uma mula completamente teimosa e sabe o que é bom para você. Essa técnica de controle de espada se chama Segredos do Coração Elixir. Ela ensina como controlar uma espada e não habilidades com espada. O espírito de Gullinuan vibrou e ele disse: O que é um coração de Elixir? Elixir é puro, um jade impecável, uma pílula espiritual das 9 transformações, um coração impecável e requintado, tão puro e sem qualquer impureza. Esta técnica de controle da espada requer um coração puro e inocente para controlá-la. Quando seu coração estiver presente, sua espada também estará, e seria uma desvantagem não seguir as instruções. A incompetência das técnicas de controle da espada neste mundo provém da insistência na velha tradição. O primeiro passo para cultivar um coração de elixir, coração como fogo, fornalha no Dantian, usando o fogo do coração para cultivar a verdadeira vitalidade. Com a fornalha como um campo e o fogo como sementes. Desafiando o Deus Sol por 10 sóis surgindo, usando o fogo sagrado dos sóis flamejantes para queimar gloriosamente. Kimu imediatamente se concentrou em memorizar. A técnica de controle da espada dos segredos do coração do Elixir era profunda e justa, mesmo com um mantra memônico. Se não houvesse ninguém para explicar seu significado profundo, ele não saberia como cultivá-la. O Linuan repetiu mais uma vez todos os segredos do coração Elixir e explicou a profundidade do cultivo palavra por palavra. Enquanto ouvia, o coração de Kinmu saltava de alegria como um macaco espiritual coçando as orelhas e as bochechas. Após algum tempo, Gullinuan terminou de explicar os segredos do coração Elixir mais uma vez. Primeiro, cultive antes de controlar a espada. Se você for lento, levará 10 dias, e se for rápido, 2, antes que consiga usar o Ki para manipular a espada protetora Júnior e matar a alma da mãe dragão. A raposinha no seu peito também se beneficiou com você e teve a chance de aprender a melhor técnica de controle de espada do mundo. Capítulo 50. Pequeno Demônio Raposa. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Kimu, tomado de gratidão, juntou as mãos e curvou-se até o chão, dizendo: Obrigado, veterano, por seus ensinamentos. Guardarei-os na memória. Gullinuan sorriu. Se você conhece a gratidão, então cultive e derrote rapidamente a alma da Mãe Dragão. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Kimu executou imediatamente os segredos do coração Elixir. Os segredos do coração Elixir exigem que se veja o Dantian como um campo, que se are o Dantian e se plantem fontes de fogo. Quando os 10 sóis surgirem no céu acima do Dantian, eles nutrirão as fontes de fogo e as fortalecerão, transformando o Dantian em uma fornalha que arde com um fogo sagrado furioso. Uma vez alcançado um sucesso modesto, poderia alguém ser considerado mestre nos fundamentos do Elixir do Coração. Quando o Elixir do Coração alcançava um sucesso mínimo, a espada seguia os pensamentos do indivíduo ao controlá-la, permitindo que coração e espada se tornassem um só. Era fácil de dizer, mas difícil de realizar. Nutrir as fontes de fogo até transformá-las no fogo sagrado não era tarefa simples, e cultivar o coração do Elixir era ainda mais difícil, por isso, o coração do Elixir foi dividido em 9 transformações.
Contanto que Kinmu conseguisse cultivar a primeira transformação, sua habilidade em usar o Ki para manipular a espada superaria sua capacidade anterior e, sem dúvida, alcançaria a alma da Mãe Dragão. Sua base é muito sólida. Ulinuan ficou estupefato. Em tão pouco tempo, Kinmu já havia arado seu Dantian e plantado suas fontes de fogo. Os 10 sóis também haviam surgido juntos e começado a nutrir as fontes de fogo. Isso demonstrava que o cultivo de Kinmu era bastante denso. Se fosse qualquer outro praticante comum, provavelmente teria dificuldade em plantar as fontes de fogo, muito menos em fazer surgir os 10 sóis. Somente consumindo pílulas espirituais e remédios milagrosos continuamente seria possível manter o ki vital necessário para plantar fontes de fogo suficientes. Imunin precisou consumir pílulas espirituais ou remédios milagrosos para preencher todo o seu Dantian com fontes de fogo de uma só vez. Além disso, ainda tinha bastante Ki vital para transformá-las em 10 sóis brilhando sobre seu Dantian. Era extremamente raro encontrar alguém com esse nível de cultivo no reino do embrião espiritual. Com sua assustadora velocidade de cultivo, ele não precisará de 10 ou 2 dias, apenas um dia, e ele será capaz de alcançar a primeira transformação dos segredos do coração do Elixir, matando o dragão e me libertando daqui. O olhar de Gulliman vacilou. Um jovem gênio tão excepcional. Eu realmente não quero matá-lo assim, sem mais nem menos. Ele deu um suspiro de pisar em seu coração. No entanto, as grandes ruínas são a terra abandonada pelos deuses. Até os insetos daqui são culpados, quanto mais os humanos, e todos eles têm que morrer. Além disso, também estou com fome. Não como nada há 50 anos. O tempo que Kinmu levou para alcançar a primeira transformação foi menor do que Gulliman esperava. Já passava da meia-noite e o céu lá fora clareava gradualmente à medida que a luz do sol penetrava as águas do rio impetuoso e brilhava sobre o palácio do dragão subaquático. Kinmu se levantou e um pensamento passou por sua mente. De repente, seu Ki vital, que estava enrolado na espada protetora Júnior, atravessou a densa névoa com um zunido, voando de um lado para o outro tão rápido quanto um relâmpago. Tijiji. Os sons penetrantes da espada protetora Júnior ecoaram quando Kinmu controlou a espada instantaneamente, desferindo 100 golpes repetidos e ofuscantes. Mesmo sem dominar as técnicas de espada, um simples golpe dele já era muito mais assustador do que o de Qiankyu, o discípulo da seita do Ryu Li, conhecida como a Seita da Espada. Os segredos do Elixir Art foram realmente extraordinários. Kinmu expressou mais uma vez sua gratidão curvando-se sinceramente para Guli Noan. Obrigado, veterano, por compartilhar seus conhecimentos. O veterano se lembrará dele por toda a vida. Guli Noan riu de coração. Você também é extremamente talentoso por conseguir compreender e cultivar completamente a primeira transformação do coração do Elixir em tão pouco tempo. No entanto, a raposinha ao seu lado não é tão rápida quanto você. Depressa, manipule a espada e mate a mãe dragão. Gulliman estava extremamente feliz. Com a liberdade à vista, até mesmo grandes especialistas como ele não conseguem evitar se preocupar com seus ganhos e perdas pessoais. Esse garoto tinha um talento incrível e ainda me salvou. Eu não consigo suportar a ideia de matá-lo. Nesse instante, Kimu se virou e saiu, levando a espada protetora Júnior para fora do palácio do dragão enquanto seu corpo desaparecia na densa névoa. Gulliman olhou fixamente sem conseguir assimilar o que acabara de acontecer. Kimu já havia retirado a espada protetora Júnior e o Linger do palácio do dragão sem sequer hesitar. É melhor você voltar. Gulliman rugiu de raiva. Você quebrou sua promessa, Patife. Eu ia transmitir minhas técnicas e dei minha espada. Por que você não mata a mãe dragão? Do lado de fora do palácio, a voz de Kinmu soava cada vez mais distante. Senhor, a mãe dragão de fato usou a pérola do dragão para matar inúmeros praticantes que entraram neste lugar. Contudo, a pérola do dragão apenas os transformou em cadáveres ambulantes e secos. Mas, no palácio do dragão, há muitos cadáveres que não morreram pelas mãos da pérola do dragão, pois não se transformaram em cadáveres secos, mas sim em esqueletos. Gulliman ficou surpreso. Quando você descobriu aquele patife? Eu o descobri no momento em que entrei no Palácio do Dragão. Ulinon rangeu os dentes e retrucou friamente. Você tem mesmo só 12 anos? Um menino de 12 anos consegue perceber tudo isso, entender o que realmente aconteceu, e ainda me vencer no meu próprio jogo sem pestanejar? Junior só fará 12 anos no próximo outono. Eu tenho apenas 11 agora a voz de Kinmu foi ficando cada vez mais suave até desaparecer completamente. Palavrões começaram a jorrar em voz alta do Palácio do Dragão, atingindo os ouvidos de Kinmu e Ullinger.
O lingueiro espiou por entre os braços dele e perguntou, intrigada: Jovem mestre Mu, como o senhor sabia que ele tinha más intenções? Kimu explicou: Quando chegamos, você notou os inúmeros esqueletos, além dos cadáveres ressecados, que caíram do nada quando usei o cajado de monge para dissipar a névoa? O lingueiro assentiu com a cabeça. Ela havia notado os esqueletos ressecados vestindo trajes oficiais sendo esmagados pelos cadáveres secos que caíam sobre eles. As roupas dos esqueletos eram trajes oficiais. Kimu prosseguiu. Gulinuan disse que trouxe inúmeros discípulos para as grandes ruínas para treinamento e descobriu este palácio subaquático do dragão. Seus discípulos deveriam ter sido mortos pela pérola do dragão, mas se fosse o caso, a essência e o sangue de seus corpos teriam sido sugados, transformando-os em cadáveres secos e não em esqueletos. Se eles não foram mortos pela pérola do dragão, como morreram? O Lindir de repente percebeu algo e respondeu imediatamente. O Minuan tinha um estandarte negro muito peculiar na outra mão. Durante o processo de selamento, ele deve ter usado o estandarte negro para matar seus discípulos. Quando foi selado no misterioso gelo pela pérola do dragão e não conseguiu escapar, ele soube que ficaria preso ali por muito tempo. Conflitos se repetiam constantemente entre os oficiais. Mesmo sendo seus discípulos, todos eram funcionários do Império da Paz Eterna e não tinham relação de mestre e discípulo. Essas pessoas talvez nem sequer informassem a família imperial para resgatá-lo. Afinal, uma vaga que pertencia ao tutor do príncipe herdeiro era sempre benéfica para todos. Imo assentiu com a cabeça. Já que a família imperial talvez não o resgate, ele poderia desistir ou seguir em frente absorvendo toda a essência e o sangue de seus discípulos para evitar morrer de fome após ficar selado por muito tempo. No entanto, seu método era diferente da pérola do dragão Mai, era mais peculiar e absorvia também a carne de seus discípulos, transformando-os em esqueletos. Você se lembra de quando entramos no palácio do dragão e meu cajado de monge não parava de tocar? O Linder se lembra da vez em que estava deitada sobre as calças de Kinmu e tremia muito. Kinmu chegou a pedir que ela afastasse o rabo. Eu havia pensado que eram os pensamentos dos cadáveres secos que haviam afetado o cajado de monge Kakara, fazendo tilintar sem parar. No entanto, cadáveres secos não têm consciência, então pensei que fossem os pensamentos impuros da alma da mãe dragão. O que foi estranho é que, quando cheguei ao lado de Gulinoan, o cajado parou de tilintar, então definitivamente não eram os pensamentos impuros da alma da mãe dragão, mas sim os de Gulinoan. Kimu prosseguiu. O motivo pelo qual o cajado do monge parou de tocar foi porque Gulinoan não tinha mais pensamentos impuros. Já que temos o cajado do monge Kakara nos protegendo, ele não poderá nos devorar, então terá que nos usar para se libertar. O Linder ficou estupefata. Só depois de algum tempo a raposinha gaguejou. Jovem mestre, vê você tem mesmo apenas 12 anos? Só tenho 12 anos depois do outono. Kinmu deu um sorriso sincero. Você também deve ser um demônio, raposa, não é? O Linder ficou entusiasmado. Você deve ser uma raposa macho que se tornou inteligente. Daquelas extremamente espertas. Kinmu começou a resmungar. Você não faz ideia de como passei minha infância. Desde pequeno, fui enganado por um bando de velhos e velhas, e antes mesmo de sair para caçar, minha avó me convenceu a pegar um ovo do galinheiro. Havia uma galinha dragão lá dentro, e eu não tinha a menor chance de vencê-la. Depois de ser perseguido e derrotado pela galinha dragão aonde quer que eu corresse, minha avó aproveitou a oportunidade para se esvirar e pegar o ovo. Após algum tempo, eles atravessaram a piscina em segurança e saíram do templo do Rei Dragão. O Lindir invocou o vento demoníaco com seu feitiço e Kinmu viajou sobre ele enquanto retornavam à cabana de palha em frente à cachoeira. Kinmu estava com pressa para voltar à vila, então se despediu de Ulinger, que sorriu. Por que tanta pressa para voltar, estando tão sujo e fedorento? Há um lago ao lado da minha cachoeira onde você pode tomar um banho primeiro. Vou lavar suas roupas e deixá-las secar. Não seria melhor se você estivesse usando roupas limpas. Além disso, ainda tenho algumas dúvidas sobre cultivo que preciso esclarecer com você. Kim hesitou por um momento e quis responder, porém, a risada fria da vovó se soou de dentro da cabana de palha. Banho? Cultivo. É arrancar o yin para nutrir o yang ou arrancar o yang para nutrir o yin? Avó. Kim ficou surpreso e admirado. Por que você está aqui?